Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e... Garoto, tá esperando o quê pra se apresentar? Opa! Oi pra quem matou todos os deuses do Olimpo, eu sou o Eric Fagundes. E garoto, não seja insolente. E eu sou o Ricardo Juarez e... Garoto, eu sou a voz do Clayton. Eita, Marco! Acho que eu nunca fui tão humilhado num desafio quanto agora, hein, Marquito? Verdade, né, Eric? Hoje o papo vai render aqui com a presença, então, do Ricardo. E eu não sei você, mas eu já estou aqui com a minha garrafa de água na mão para ir hidratando a minha garganta. E eu falei no último episódio que ia investir na minha carreira de vocalista. Pegar umas diquinhas com o Ricardo hoje já para trabalhar as cordas vocais, né, Marquito? Verdade, Eric. Depois de hoje a gente vai sair daqui com várias dicas, eu tenho certeza disso. Mas antes, DJ, hoje o pedido é diferente. Apresenta pra gente o nosso convidado após os reclames do Plim Plim. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Tá aí então, Marquito, nosso convidado de hoje, de maior garbo e estilo desse podcast, Ricardo Juarez. Muita gente deve conhecer a voz dele, mas não sabia quem era, né? Que é um grande ponto da dublagem, né? A gente escuta várias vozes, reconhece a voz, mas não sabe de quem que é. Queria inicialmente agradecer o Ricardo aí por falar com a gente e pelo perdão do trocadilho, falar com dois meros mortais como eu e o Marquito, né? Tranquilo. E hoje a pauta é não ter pauta, né? Com o Ricardo, com a presença dele. A gente quer conversar bastante sobre dublagem, sobre os trabalhos que ele fez. E eu sei que a galera quer ouvir bastante também sobre o Kratos, que foi um dos personagens mais marcantes por conta da nossa vida como jogador de videogame, né? Mas, Ricardo, cara, eu acho que pra começar, vamos começar pelo começo, né? Como diria o velho ditado, como que começou a sua carreira, como você descobriu a sua voz, ou como que descobriram você, se alguém te parou no shopping e falou, nossa, que voz linda. Não, então, vamos lá. Quando eu tava fazendo intercâmbio, eu ganhei uma bolsa para morar um tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, uma cidadezinha no interior, e ali eu fiz um pouquinho do High School, não High School Musical. Eu já ia perguntar se você conheceu o Troy. Não. Sempre pergunta, por isso que eu me adiantei. Já vou. Hoje eu já vou te adiantar que você tá conversando com dois tiozão de churrasco, tá? Opa, maravilha. A gente gosta das piadocas. Me sinto em casa. Tamo junto. Então, assim, e aí quando eu voltei, eu não fazia ideia, eu tava ali com meus 17, 18 anos, e muita gente fala assim, nossa, você deve ter crescido ouvindo, você tem voz, você devia ter... E quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nem um traço de locução ou dublagem, nada assim que apontasse que eu fosse seguir essa carreira. Eu sou o único na família que trabalha com isso. O meu pai era piloto de avião, o meu irmão é piloto de avião. Caramba, que da hora. Não tem nada assim mesmo, então de vez em quando dizem que eu lembro um pouco a voz do meu pai. As pessoas falam que às vezes eu falando ou rindo lembra muito meu pai. Meu pai era piloto de avião, então certo. Não tinha nada realmente. E aí a questão da voz, ela veio depois. Primeiro eu não sabia o que eu ia fazer em termos de carreira, eu tinha voltado de intercâmbio, pensei em inúmeras coisas ligadas a comércio internacional, relações exteriores, faculdades nessa linha, e aí eu falei assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Então, e um belo dia, isso aí já era o quê? Março de 1989, tá parecendo aquelas placas de filme dublado. Aquela clássica de filme de terror, né? Não tem ninguém na casa e aparece um rótulo e o narrador lê o rótulo. Né? Exatamente. Veneno, perigo. Tipo, cara, eu tô sozinho na casa, quem que falou isso, meu Deus? Aí, assim, então, assim, a gente, na época eu tava conversando, que eu falo aqui, minha família, né? Falando, não sei o que eu vou fazer e tudo. E aí, era em março, eu lembro que eu sempre gostei muito de música, amo música. Inclusive, eu pretendo voltar a fazer aula de canto, eu tive que parar por causa da pandemia. É uma paixão, música é uma paixão. E aí ia ter uma visita à Rádio Cidade, a Rádio Rock aqui no Rio, e eu fui junto com uns amigos que estavam fazendo um curso de DJ, eu me meti lá no meio,
Assim, um amigo meu falou, tá fazendo o quê? Eu falei, tô em casa, não tô de bobeira. 18 anos, 19, não tinha nada, né? Ah, tô em casa, não tô fazendo nada. Então, não, então, você não tem vontade de ser aqui e tal? Ah, eu vou, deve ser legal. Quando eu entrei, me apaixonei. Olha só. Como é o destino. Você podia ter falado garoto de 18 anos, eu lembro que eu era bem preguiçoso. Eu ia falar, mano, deixa isso pra lá, conhecer rádio. Não, e assim, é contramão, aí ia ter que pegar o ônibus e tal, eu não sabia onde é que era, enfim, mas eu Tudo fui. conspirava contra. E eu fui dali, inclusive, até hoje eu mantenho contato com o locutor, que estava no ar, até hoje eu mantenho contato, você já tem, imagina, eu tô com 50 anos, na época eu estava com 18, quer dizer, até hoje eu mantenho contato com o cara, né, e tal, ele nem tá mais no Rio, tá em Brasília, Cristóvão Newman, e aí o que aconteceu foi que naquele momento eu comecei a me interessar por trabalhar com a voz, mas eu não tinha nenhum traço, não tinha nada de alguma coisa que as pessoas falassem, você já pensou em trabalhar com a voz? Não tinha nada. Uhum. E aí eu fazia um curso de locução e nesse curso o meu professor falou, olha, você é bom você fazer fono, eu falei, tá, tudo bem, então falou, você tem um timbre aí até que não era grave como agora, é um timbre até bom, tá? Mas tem alguma coisa aí, né? Mas assim, a sua interpretação, eu sempre bato muito nessa tecla, para quem está ouvindo a gente, em algum momento, lógico, existe uma renovação, de repente a pessoa que está ouvindo a gente tem um sonho de trabalhar com a voz, né? Ou conhece alguém, um amigo, alguém da família que quer trabalhar com a voz. Então, assim, prestem muita atenção no que eu vou falar. Não é necessário ter uma voz grave, uma voz poderosa. Eu tenho uma voz grave, mas, assim, existem vários padrões de vozes Certo. que funcionam muito bem em determinados papéis, né? E existem vários personagens também, né? Até mesmo de atores, os atores de outras línguas sem ser as nossas, eles também têm ator de voz grave, ator de voz mais aguda, né? Você imagina se todos os dubladores no Brasil tivessem somente voz grave. Aí, quer dizer, aí você vai pegar um filme tipo Harry Potter, aí vai falar com o meu timbre? Não. Ia ser o Wingardium Leviosa. Pois é. E nós temos dubladores de 8 anos, 9 anos de idade, entendeu? Que dublam esses seriados que tem aí da Disney, enfim, um monte de Nickelodeon. Então, nós temos vozes finas, vozes jovens, vozes um pouco rouca, vozes envelhecidas. Nós temos, sabe, assim, uma variação muito grande. Mas voltando lá ao começo, como é que eu comecei? Aí eu fui me interessar por locução, né? E aí resolvi fazer esse curso e o professor falou, olha, você tem um timbre legal e tal, não era grave como é hoje em dia, eu fui trabalhando isso depois, mas se a gente der para você um texto de suspense e um de humor, de comédia, você faz do mesmo jeito. Aí se a gente der um texto jornalístico, tá? E você faz do mesmo jeito que você faz o de comédia, entendeu? Uhum. É linear, ele é engessado. Imagina assim, aquela coisa quando a gente vê que a pessoa está no hospital e o coração para de bater, A linha não há variação, né? Então, assim, a minha interpretação ela é reta, era reta, engessada, ele falou, olha, você tem que dar um jeito nisso, porque senão, sabe, você não pode, você dá uma notícia alegre da mesma forma que você dá uma notícia triste. Verdade. Que eu ficava tenso, né, com medo de errar, aquela coisa, e aí ficava super tenso e não conseguia relaxar e tudo mais. E aí ele falou, com o tempo você vai melhorar isso, mas posso te dar uma dica? Eu falei, claro. Falou, teatro. Eu falei, mas eu não quero ser ator. Eu falei, não, mas eu não quero que você... Eu não estou dizendo por isso, eu estou dizendo para você interpretar. Lá, chegando no teatro, comecei a estudar, me formei e tudo mais. E aí foi a partir daquele momento que eu estava já com toda a documentação pronta e as pessoas que estavam fazendo comigo, na minha turma, falaram, dublagem. Aí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Vou tentar. Eu vou tentar. Tá aí, eu vou tentar. Eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou fazer só locução, mas na dublagem, de repente, eu faço uma pontinha aqui, uma pontinha ali e tal. E aí foi assim que foi o meu começo. Legal. Então, para começar, para quem quer dublar hoje, você não precisa ser um Messi que já nasce com um dom. Você pode ser um Cristiano Ronaldo que vai aprimorando mais, treinando, praticando no dia a dia, é isso? Claro, com certeza. Olha, eu vou te falar, assim, sem nenhum problema mesmo, eu estou há quase 30 anos fazendo isso, e até hoje, é claro, é mais fácil hoje em dia, claro, você vai desenvolvendo uma série de técnicas, eu sempre faço essa comparação, eu sempre dou o mesmo exemplo, porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Duas coisas, primeira, que eu não sei nem se está na lista de perguntas de vocês, mas enfim. Manda ver. Não temos script, cara, pode ficar tranquilo, pode mandar bala.
primeira coisa as pessoas não entendem muito, mas por que tem que ser ator? Eu quero só fazer dublagem, não precisa. A pessoa que você tá dublando lá na tela é um ator, é o Will Ferrell, ou sei lá, o Marco Ribeiro que faz o Tom Hanks, ou também ele faz o Homem de Ferro. As pessoas que estão lá na tela são atores. Elas estão atuando, né? Exatamente, você vai interpretar. E então a gente fala sempre isso. A dublagem é uma especialização do ator. O que significa isso? Vamos dizer que um cara é médico especialista em coração, ele é o cardiologista, é a especialidade dele. Então, nós todos, dubladores, antes de dubladores, nós somos atores que trabalham com a voz, e somos especialistas em trabalhar com a voz, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa também, que é importante dizer, que a gente falou ainda há pouco, mas eu só queria reforçar, né? Muita gente acha que tem que ter a voz bonita, ou olha, eu consigo imitar a voz do Silvio Santos, consigo imitar a voz do... Tem que ser imitador, né? Não é isso, é interpretação, entendeu? É uma profissão linda, maravilhosa e, assim, muito corrida, né? Assim, você... 90% não tem salário, assim, a gente só ganha quando grava, é por produção. Então é que pra gente só falta realmente fazer um curso de teatro, já que a gente tem uma voz pronta pra isso, uma voz perfeita, afinada no limite. Nosso convidado já vai puxar a sardinha pra gente aí e falar que não, pode ir lá, vocês têm futuro. Mas o principal mesmo é você ter essa, além da voz, né? Outro exemplo que eu dou também para as pessoas entenderem é assim: você tem que ter uma série de técnicas, né? Da mesma forma que o jogador de futebol, ele só sabe chutar com a perna esquerda e consegue correr bastante. Tá, mas você sabe driblar, cabecear, cruzar, marcar, desarmar, você sabe quando é impedimento, você sabe cobrar um escanteio, você sabe cobrar uma falta. O dublador, vamos supor que você tenha um vozeirão, beleza. Então você tem um vozeirão, tal, chega lá, em frente ao microfone e tal, aí lá tem uma cena super dramática que o cara, o casal, o cara e a mulher, e aí um tá chorando porque o outro tá morrendo e tal, e o cara lá se acabando de chorar, chorando de soluçar, e você, não, eu estou morrendo. Então, é até bom você ter falado isso, que eu tenho, aí, por essas situações que acabam acontecendo, não sei se você pode comentar sobre, algumas atrocidades, algumas dublagens que é nítido que a pessoa não é dubladora e não tem a menor emoção pra dublar, né? Que aí sai aquela coisa tipo, agora estou indo ali pegar uma arma, que não, a pessoa não tá interpretando, ela tá só lendo, né? Lendo o texto. Existem, assim, eu vou dizer pra você que hoje em dia existem dublagens boas e existem dublagens não tão boas, né? Não tão assim, boas. Existem umas que, assim, tudo na vida, não importa a profissão que você vai exercer, tem uma coisa chamada experiência. E essa experiência só vem com o tempo. Como eu disse, ainda hoje eu estou aprendendo. E, assim, uma coisa que eu costumo falar bastante também, a voz, cada dublador vai ter uma interpretação disso, tá? Então isso é uma coisa bem pessoal. A voz, eu vejo ela como um instrumento musical. Então, aí você é um músico, você tem sua guitarra, seu baixo, seu saxofone. Então, cada músico, no caso, cada dublador, né, que seria o equivalente, cada músico vai tirar um som diferente da guitarra, da bateria, senão todos os músicos seriam iguais. Né? Então, cada um... E aí, o que eu faço? Eu uso uma série de técnicas, inclusive no God of War também, e outros personagens também. Eu uso uma série de técnicas que eu consigo dar uma esticada na minha voz. É como se eu tivesse um botãozinho na garganta. Se eu quisesse fazer a voz da girafa do Madagascar, seria Melman, quer dizer, Melman sou eu. Glória, cadê você? Eu olhei pro lado pra ver se a TV tava ligada aqui. Cara, eu tô assistindo Madagascar e não tô sabendo. Mas foi o que eu falei, né? Que eu mandei um oi pro Ricardo no WhatsApp, comentei do podcast. Eu falei, pô, legal, obrigado que você vai conversar com a gente. Quando você tiver um tempo. Aí ele mandou um áudio pra mim de 15 segundos. Não é nem me imitando o Kratos, fazendo o Kratos, né? Que eu falei. Aí eu mandei pro Marco. Falei, Marco, escuta isso daqui, a gente vai conversar com o Deus da Guerra. E aí, logo em seguida, você mandou um outro áudio já sem ser com o Kratos. Você mandou um áudio com a sua voz natural. Uhum. É parecida, obviamente, mas dá pra ver como, assim, em questões de segundos você consegue trabalhar com as duas coisas, né? Foi o que você fez agora pra gente, né? Imitou a girafa, já voltou a ser o Ricardo. Isso aí tem umas técnicas, inclusive, assim, eu aconselho as pessoas que têm vontade de trabalhar realmente, façam fono. A minha fono, a Luísa Catoira, maravilhosa. E eu aprendi uma série de técnicas com ela, né? Porque quando você vai gravar o Kratos, né?
no caso lá, quando eu fiz em 2018, tinha dias que eu ficava de 9 da manhã até às 5 horas da tarde gravando. Então, você fica o dia todo gravando, né? E fazendo lá, tipo, garoto, não, por aqui, me siga. Não, fazendo aquele negócio todo. Então, no final do dia, eu tava destruído. Tem até lá no meu Instagram, tem um vídeo. E no final do dia, você não queria nem ver uma criança na sua frente, né? Pra não falar, garoto, sai da minha frente. E aí no final do dia, tem um vídeo meu lá, eu acho que é de 2017. Eu acho que tá lá, é de dezembro de 2017. E aí eu foi depois de um dia de gravação. Você olha pra minha cara, você vê que eu tô acabado. Acabado. Eu tô acabado. Mas como eu faço? É como se fosse um exercício físico, uma musculação, digamos assim, para as cordas vocais. Eu faço nebulização, eu faço. Então, eu não. Sabe? É como se fosse um atleta da voz mesmo. Você não. Vou gravar, então hoje eu vou fazer. Não, eu faço. Hoje eu fiz, amanhã, domingo, eu não vou gravar. Vou fazer, entendeu? Então, assim, aí tem um que é para deixar a voz mais grave, só que, assim, eu faço todo dia, e isso, logicamente, não é uma coisa mágica. Quando você faz esse exercício que eu vou falar aqui agora, que é muito conhecido como espaguete, tem na internet isso. Por que espaguete? Quando você está comendo espaguete e você vai fazer a boca de U e fazer aquele... Você vai, né, puxar para que o espaguete vá para se engolir. Então, você vai fazer aquilo ali, a sua laringe vai descer. E quase que imediatamente, a sua voz fica um pouco mais grave. Agora, isso é um pouco dentro do seu timbre vocal. Dentro do seu limite, assim, né? Exatamente, dentro do seu timbre vocal. Da mesma forma, você imagina assim, um menino de 10 anos ligando para a escola dele dizendo assim: oi, aqui é o pai do Sérgio, ele não vai para a aula hoje porque ele está doente. Mas uma criança de 10 anos tentando fazer uma voz grave, né? Então, todos nós, adultos também, nós temos eu tenho uma limitação de grave. Eu tenho um grave que eu vou até um certo ponto, e tem pessoas que têm um grave às vezes um pouco mais envelhecido, mais rouco que o meu, ou até mais pesado, né? Lembrei de uma história engraçada aqui. Engraçada não, curiosa. Essa coisa da voz. Uma vez eu tava numa emissora de rádio, chegou um rapaz para fazer um teste, e aí ele chegou quieto. Quando ele abriu a boca, era um trovão. Não, trovão. Não dá para jogar o livro pela capa, né? Era muito mais grave que a minha. Muito mais. Uma coisa assim, de nível Cid Moreira pra cima. Entendeu? Caramba. E o cara era mirradinho. Não, era um cara magrinho, assim, meu narigudo e tal, baixinho e tal. Mas quando ele abriu a boca, todo mundo, assim, as pessoas estavam, né, todo mundo se virou. Nossa, que voz. Só que aí foi o que eu falei. A questão que eu fiz a comparação ainda há pouco do futebol, você tem que ter uma série de técnicas, uma boa leitura, boa dicção, naturalidade, interpretação. Você tem que dosar a sua voz. O que eu falo com dosar? Você pode projetar bastante a voz, pode fazer um tom de voz mais baixo e mais suave, entendeu? Então isso vai, você tem um controle. Se você tivesse uma potência vocal, você vai controlando e tal. E ele foi fazer o teste, coitado. O rapaz, né, não passou. Ele tinha, ele tinha muita dificuldade de leitura. Eu lembro que no texto tinha alguma coisa de sprite, ele falava sprite. E aí a gente falava: não, amigo, eu até fiquei com pena, falei: posso te dar uma dica? Olha só, é sprite. Aí eu entrei lá, peguei o papel, aí eu falei: dá licença aqui, peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Aí eu anotei, risquei e escrevi, né, Sprite. Como a gente escreveria, né? Mas ele falou, mas tá escrito Sprite. Eu falei, mas você fala Sprite. E aí ele tinha uma dificuldade, né, muito grande. Eu não sei se foi um pouco de nervosismo também. E outras palavras também, tipo... Indiscutivelmente, esse personagem fez muito sucesso. Era uma palavra um pouco maior. E aí ele, indiscutivelmente. Aí falei, não, indiscutivelmente, esse personagem... aí ele não conseguia. A dicção dele embolava. Não era muito eloquente, né? Não. Então, assim, quem tem vontade de trabalhar com a voz, tanto dublagem quanto locução, que eu faço os dois, foca na interpretação. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara da locução, né? Locução, no caso, telejornalismo, né? O Evaristo. O Evaristo, eu acho que está na CNN, se não me engano, né? O que já passou pela Globo. O jornalista, apresentador? Isso. Okay. Sim. Então, ele tem uma voz leve, uma voz jovem. O Evaristo Costa, né? O Evaristo Costa. Ele tem uma voz jovem. Agradável, né?
é agradável, suave, agradável, simpática. Ele não tem o gravão na voz e tal. E é ali um padrão, você está entendendo? Então, por exemplo, tem certos canais de televisão, eu acho que é um que fala de surf, esportes radicais, eu acho que é o Off. Off. A pessoa que faz voz padrão ali também não tem esse gravão na voz. Tem, hoje à noite no Off, a história do Havaí contada por um surfista que viveu essas ondas, entendeu? É bem, eu fiz aqui um tipo, mas não é bem mais leve, é bem jovem, é tipo a voz de vocês, entendeu? Sim. Muito obrigado. É uma voz jovial. Então assim, tanto eu dei o exemplo da locução, mas ela também vale para dublagem. Então, na dublagem você tem atores de todos os tipos. Imagina, sei lá, o Homem-Aranha, tanto o atual quanto os anteriores, com uma voz gravona. Então, não é. Então, assim, se vocês estão preocupados com questão de voz, tira isso da cabeça. É muito comum as pessoas me procurarem e falarem, escuta, eu queria ser dublador, o pessoal fala que eu tenho uma voz bonita e tudo mais. Falei, legal, mas não é isso, é interpretação. Interpretação principal. Anotou tudo, Marquito? Tô aqui, só prestando atenção. A gente tá fazendo EAD de locução e dublagem. Mas o que eu achei mais engraçado, a gente começou primeiro gravando com celular, então a qualidade do áudio nossa é horrível, já que a nossa voz já não ajuda, e o microfone em si também não era dos melhores, então a qualidade era ruim. Aí a gente foi evoluindo, né? Começou a gravar com microfone, começou a investir um pouquinho mais na gente, aqui no nosso prazer, no nosso hobby. E, cara, e demorou para chegar numa voz que a gente... é uma voz que a gente acha agradável, uma voz que, claro, tá longe de ser uma voz de locutor, de dublador, mas é uma voz que no podcast está numa qualidade boa. Aí chega o Ricardo, manda um WhatsApp pro Eric, um WhatsApp despretensioso, assim, num domingo qualquer, falando... Deitado no sofá, né? Isso, coçando a barriga, com uma voz, cara, com uma qualidade excelente, vindo do celular, sendo capado pelo WhatsApp e ainda por cima. Eu falei, cara, como é possível isso? Eu mandei para um amigo meu, ele falou assim... Mano, olha a voz desse cara no celular. É tão lindo. Ele tá usando o programa, porque o áudio... Só pra entender, Ricardo, tem um amigo nosso que escuta a gente, e ele, todo episódio, no começo, ele perguntava, mas vocês estão trabalhando alguma coisa na voz de vocês, hein? Porque aqui no WhatsApp, o áudio de vocês é puta voz feia que vocês têm, e no podcast sai bonita a voz, vocês estão fazendo alguma coisa. Aí você me manda o seu áudio perfeito, pelo microfone do celular. Falei, a gente tem que trabalhar bastante a nossa voz, Marquinhos. Então, eu tô participando do podcast com o meu celular. Eu tô no celular agora. Olha isso. Olha só. e o Marco de microfone. Quase que eu falei, Marco, eu vou usar hoje usar abafador. Vou até na semana comprar casca de ovo comprar ovo para usar as caixas para abafar o eco aqui no meu quarto. E o cara tá falando com a gente pelo celular. É impressionante a qualidade e a diferença que dá, né? É que são uns 30 anos só, né, Ricardo, fazendo isso. Tô aprendendo, né? Assim, mas eu acho fundamental você até mesmo sair um pouco da sua zona de conforto, né? Para fazer um outro personagem de videogame que eu fiz, que é o extremo oposto do Kratos, é do Overwatch. Vocês jogam, conhecem? Sim, de tiro, conhecemos. Pois é, então, eu sou o Zenyatta, né? Eu faço o Zenyatta do Overwatch. Sim. E é totalmente o oposto, né? Então, aquela coisa, sinta tranquilidade, né? Bem mais calmo, né? Exatamente. Então, e outros também que aí eu uso outras técnicas. O Pinguim, nos últimos 2 jogos do Batman, eu tive que fazer o quê? O Pinguim, né, é aquela coisa, aquele personagem bem asqueroso, né, é um personagem que ele é arrogante, muito pedante, grosseiro. Nojento, né? Você tem que passar isso. Então, o que eu fiz? Eu arranhei a voz, quando eu falo arranhar, sem machucar. Eu arranhei a voz, fiz um tipo de voz que caberia no personagem. Então, quando eu fiz o Pinguim, foi uma coisa tipo assim: então, seu morcego idiota! Caraca, eu vou pegar você, Batman! É outra pessoa. A facilidade de mudar. É bem o que ele falou, né? Tem um botãozinho, vou apertar o botão aqui. Agora, esse é o Pinguim, toma. É tudo... Você usa cheat na sua voz, Ricardo. Tem game que quem joga de videogame há muito tempo conheceu o famigerado Game Shark. Você tá de Game Shark no vocal. No vocal.
E começando já a comentar sobre isso, como que funciona, Ricardo, a parte da dublagem e também um pouco da localização? Por exemplo, essa parte do pinguim, teve alguém que chegou para você e falou, você vai ter que rasgar a sua voz, ou você pegou um pouco do personagem original e viu que poderia ser feito, e já indo na direção da localização também, que é meio que pegar piadas do exterior e abrasileirar? Isso é feito pelo dublador também ou pela direção? Vamos lá. Vamos começar primeiro falando da dublagem de games. Tá. Quando a gente vai gravar qualquer coisa, Discovery, eu tenho feito algumas coisas de narração para Discovery. Vai fazer Discovery, você vai fazer Netflix, você vai fazer algum filme, qualquer coisa que você for fazer, com exceção de games, você tem a imagem, você tem o texto completo na sua frente, entendeu? Então certo. Você tem tudo, tem um texto ali, você tem um roteiro inteiro, você vê a expressão facial do ator, você vê o que está acontecendo. Quando você vai gravar games, você tem apenas o áudio, vocês que editam. Nossa. E quem mexe com áudio vai entender melhor o que eu vou falar agora. Quando procurem aí na internet edição de áudio, então você vai ver aquele track de wave, né, como se fosse uma tripa de áudio, né, assim mais simples. E aí você escuta o cara falando. Então, quando eu fui gravar lá, por exemplo, vamos colocar aqui o God of War, né? Um trecho logo no começo, quando ele sai na porrada com o Baldo, aí eu fiz lá o saia da minha casa, né? Quando eu fiz lá, eu escutei só em inglês, ele get out of my house, alguma coisa assim. Então, assim, eu só escutava o áudio. Certo. Então, e eu não tinha nenhuma referência de com quem eu estava falando. Eu só tinha as minhas falas. Eu acho que talvez eu só tinha acesso às minhas falas. Eu não tinha o texto inteiro na minha mão. Cara, essa é uma dúvida até que é interessante, porque eu imaginava que, por exemplo, você estava gravando, já sabia até como é que terminava o jogo em imagens. Não. Você não tem acesso a nada de spoilers do jogo. Quando o jogo saiu, que eu fui falar, que eu fui ver, então tem essa coisa, era isso que estava acontecendo na hora, né? E tem muitos momentos de reação, né? Dependendo do jogo, não era o caso do God of War, mas outros jogos já fiz, tá? Dependendo do jogo, você tem lá, vamos supor, reação de morte, aí você tem assim, dor leve, moderada, intensa, excruciante, tá doendo pra cacete. Eu vi isso tem um outro podcast que é o 99 Vidas, não sei se você conhece, Ricardo. Já ouvi falar. Inclusive, eles lançaram um jogo do 99 Vidas, que é um jogo beaten up, e eles são personagens do jogo, cada um é um personagem jogável, né? Que legal. E aí tem um episódio deles do podcast, que é eles gravando as linhas de fala pro jogo. E aí é como se fosse eu falar pro Marco, agora você vai falar uma frase como se você estivesse tomando um golpe fraco. Aí o cara fazia. Agora um golpe forte. Marco, você morreu. Aí os caras eram só assim, Marco, agora você vai fazer uma frase sua específica de quando você pega um power-up. Aí eles usavam um bordão deles, no caso. E era desse jeito que você tá falando mesmo, só tinha as linhas pra ter um norte, né? Agora você tomou um golpe leve. Isso. Então, assim, aí a gente tinha dessa forma. E no caso da voz, tá? Vai muito do personagem. No caso do Kratos, eu já tinha, lógico, já tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu ia fazer, né? E uma coisa muito importante, que eu já falei em algumas entrevistas, mas é sempre bom lembrar, eu estava em casa assistindo eu estava numa party no PlayStation, assistindo a E3 em 2016 com um grupo de amigos. Ô, Ricardo, deixa eu só te cortar rapidinho. Você é jogador de PlayStation, então, né? Isso. Então tá bom. Porque a gente tá falando com um cachista fervoroso aqui. Não, tranquilo. É pra você ficar... Não, mas é pra você ficar do meu lado pra gente tirar sarro dele, entendeu? Ok. Mas saiba que eu só comprei o PlayStation por sua culpa, viu, Ricardo? Muito obrigado. Você é culpado por eu ser traída. Desculpa, pode voltar. Você tava assistindo a E3? Aí eu tava assistindo a E3 na party com o pessoal, né? E aí a gente tá ali assistindo aqui em casa, tal, no mesmo lugar que eu tô agora, exatamente no mesmo lugar, vendo televisão. E aí a televisão, a gente vendo lá e tal, daqui a pouco um trailer, outro trailer. E aí
tive o choque, igual a todo mundo, de ver o primeiro trailer do God of War. Aquele primeirão, que ninguém sabe que é God of War. Que começa com o Atreus sentado no chão, brincando em frente à casa, com 2 bonequinhos ali e tal. E aí alguém escuta um vozeirão lá de dentro. Boy, né? E aí você... aí quando ele aparece... Caramba, é o Kratos? Será que é o pai do Kratos? Não, é o Kratos. Então, barbudo, careca, ele tava diferentão, né? Então eu tive a surpresa igual a todo mundo. Naquele momento, por conta própria, sem nenhum tipo de comunicação oficial, eu falei, bom, eu fiz o primeiro, provavelmente eu vou fazer o outro. Será? Nossa, eu teria ficado triste. Falei, meu Deus, vai ser eu de novo. Não, pois é, assim, eu tinha feito o God of War Ascension. O Ascension, né? Que ele tá mais explosivo, né, e tudo mais, mais gritado, mais violento. É bem raivoso. Exatamente. Aí eu tinha feito aquele, eu falei, bom, eu acho que eu vou ser chamado para fazer isso também. Só que eu percebi na hora, eu falei, eu vou ter que, eu vou começar, aí fui procurar a Fono. E fizemos um trabalho de 1 ano, eu treinei durante 1 ano essa técnica nova até então. Sem saber que você ia ser eu não tinha uma confirmação oficial. Porque, inclusive, o dublador americano mudou pro último God of War também. Exatamente. É um outro dublador e mudou para esse God novo. Exatamente. O que eu fico muito feliz, assim, é que, assim, hoje em dia, quando as pessoas me identificam, por exemplo, eu fiz uma participação no WandaVision. Eu faço lá um vizinho. Eu vi que você postou no Instagram, bem legal. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas me identificam, assim, olha, é o dublador do Kratos. Então, quer dizer, querendo ou não, marcou. Já marcou. Então, aí... É bom pra você, né? Você é maravilhoso. Você tá atrelado à marca agora, né? Exato, maravilhoso. E, assim, então, quando você viu agora o anúncio do Ragnarok, você ficou como? Não, eu fiquei louco, né? Mas assim, eu acho que os vizinhos devem pensar assim, coitado, esse rapaz deve ter problemas, coitado, né? Eu comecei a gritar pela janela coisas que eu não vou falar aqui agora. Mas eu olhar pra esse vizinho e falar assim, deixa eu trocar ainda, você já bateu nos filhos do Thor? Eu já. Sei você. Não dirija a palavra a um Deus, você tem que falar pra eles. Só uma pequena pausa, eu preciso fazer um comentário sobre o que você disse aí. Thor é um imbecil. Assina embaixo. E se ele vier aqui em casa, eu falo que eu sou seu amigo. Tranquilo. Isso já é algum spoiler já pro próximo jogo, Ricardo? Ainda não? Não tem nada ainda. Não tem nada ainda. Não, mas a gente vai precisar de você pra fazer um clickbait. Ricardo Juarez, conta novidades do God of War Ragnarok. Aí você grava falando. Então, gente, não tem nada ainda. A novidade é que não tem nada ainda. Pois é, pode ser. Ou eu posso. Vamos lá, vou falar uma coisa aqui. Espartano, a novidade. É que eu não tenho nada pra dizer. Uma bela novidade. Então, vamos lá. Aí eu tava falando da questão da voz. Então, aí eu durante 1 ano eu treinei a voz do Kratos para chegar na voz dele. E aí, né, nossa, fiquei hiper feliz quando me chamaram. Eu moro no Rio, mas eu fui a São Paulo gravar. Foi maravilhoso, uma experiência inesquecível. Eu literalmente vou levar pro resto da minha vida, até porque ele tá tatuado no meu braço, né? Então. Não tem como. Exatamente. Então, assim, a questão de construção da voz, ela depende muito, né? Você, junto lá com o diretor de dublagem, no caso do Pinguim, o Zenyatta, você vai construindo a voz. No caso do Pinguim foi com Cristiano Torreão, o Zenyatta foi com Gustavo Nader, enfim, vários diretores de dublagem, né? E aí eles vão falar, não, faz mais suave, porque como eles já me conhecem, ele fala, faz um pouco mais jovem, faz um pouco mais rouca, né? Faz um pouco mais suave e tal. E eles vão... Eles sabem o quanto você consegue trabalhar a sua voz, né? Exatamente. Faz um pouco mais debochado, faz um pouco... E aí por aí vai, entendeu? Vão trabalhando dentro do que eles me conhecem. E hoje em dia, assim, eu tenho muitos personagens de games, né? Eu fiz fora o que a gente já falou aqui, o Noob Saibot do Mortal Kombat. Sim. Né? Eu fiz no Diablo, eu sou o Cruzado. Meu sobrinho tá aqui no quarto ao lado e ele que me falou, que eu falei, vou gravar, ele falou assim, eu sei, ele faz algumas vozes do LoL, que meu sobrinho é viciado em... Pois é, eu faço o Zenyatta
Desculpe, Zenyatta não, eu faço... Troquei as estações aqui. Eu faço Draven e o Ekarim. Do League of E Legends. também faz o narrador de um dos melhores jogos do mundo, Halo Wars, né, o Ricardo? Ó o cachista, Ricardo, ó o cachista. Eu faço o narrador lá, a sua base está sendo atacada, né? Sim, isso mesmo. A gente tem aqui, né, a lista de trabalhos que você participou. Para mim, que marcou muito na minha infância, sem dúvidas, foi o Johnny Bravo. Que acho que hoje o Johnny Bravo seria cancelado todo dia, a cada episódio. Com certeza. O Johnny Bravo é o primeiro heterotop da história da humanidade. Com certeza. E assim, até eu vou aproveitar para contar a história aqui. Acreditem que realmente a gente tem coisas que acontecem que a gente... eu queria falar de duas coisas aqui. Uma do Johnny Bravo, tá? Que tem coisas que acontecem que a gente fala assim, isso não acontece na vida real, isso não é real, isso é coisa de filme, isso é coisa de seriado, e aconteceu comigo de eu estar no estúdio Cinevídeo aqui no Rio, em Botafogo, eu estar passando no corredor, o diretor de dublagem, o Hércules Fernando, a quem eu sou extremamente agradecido, me viu passando no corredor, aí ele falou assim, escuta, Ricardo, né, seu nome, eu falei isso? Ricardo Juarez, ele, dá um pulinho aqui, eu falei, tudo bem. Ricardo, quebra um galho pra mim? Eu falei, ok. Ricardo, olha só, o dublador não pôde vir. Eu preciso colocar alguém aqui para fazer esse papel. É o papel principal. Quando ele falou isso, eu me assustei e falei, quase que eu fiquei assim, não, mas não e tal. Aí ele falou, é o papel principal de uma produção do Cartoon Network. Isso foi em 1997. Aí eu falei, tudo bem. Aí foi o teste. Quando a televisão ligou, era a imagem lá do Johnny Bravo. Eu fiquei nervosíssimo e tal. E no começo, como eu estava ainda tentando entender qual era do personagem, o jeitão dele, né? Eu fazia quase com o timbre que eu tô falando aqui com vocês agora. Era quase isso. Bem quase parecido. como eu tô, entendeu? Aí, lá no terceiro, quarto episódio, eu comecei a deixar a voz mais galã atrapalhado. Sim. Galã atrapalhado, aquela coisa que você já conhece maneiro, olha só que cara bonito, é o meu reflexo no espelho. Eu tô adorando isso, você não tem noção, velho. Fechando, eu tô vendo o Johnny Bravo na minha frente. E eu lembro que eu assistia bastante, que era a faixa clássica do Cartoon, que é a Vaca e o Frango, Dexter, Johnny Bravo. Pois é. Aí depois disso eu fiz o Edu, do Edu, né? Aí a voz é totalmente diferente, né? Muita gente não sabe o que eu faço, também Pois técnica. Aí, que é tipo, eu sou o Edu, você tem cara de... É muito... Porque imagina-se que geralmente... Eu não sei se ainda existe, né? Se ainda há essa prática, né? Mas quando é criança, geralmente é mulher que faz a voz, né, Ricardo? Antigamente, bem antigamente era. Hoje em dia você tem escolas... Tem crianças, né? Criança de 6, 7 anos que já tá dublando. Aí depois disso, nessa sequência, que eu acho uma época de ouro da Cartoon, eu fiz um vilão das Meninas Superpoderosas que eu adorava fazer, que era o Fuzzy Confusão. Fuzzy Confusão, lembro. Que ele tem um sotaque... Essas meninas superpoderosas. É isso. Ei, eu vou acabar com essa menina superpoderosa, Superpoderosa. Caipirão total. Caipirão. E tinha depois... Era o banjo que ele tinha, cara? Era um banjo, né? É um banjo, né? Banjo. Sai da minha propriedade, né? Isso. E aí, depois disso, ainda na sequência, eu fiz um papel pequeno, porém, que eu adorava fazer. Era um papel pequenininho no Coragem, o Cão Covarde. Eu lembro também, bom. Então, aí lá eu fazia a voz do computador do Coragem, né? Que era quando ele ia pesquisar sobre alguma coisa, né? Ele ficava, meu Deus, é Muriel. Aí eu fazia com a minha voz, só que assim, o computador era super grosseiro e pedante, né? Aí eu fazia, o que você quer, seu cachorro idiota? Vai procurar a Muriel, eu estou ocupado agora, não me enche o saco, entendeu? Aí o pessoal falava, era você? Eu falei, sim, porque aquele ali... Era eu, né? Era eu. Eu estou interpretando um papel. Aquilo ali, sabe? Então, assim, ao longo do dia, você faz, de manhã você pode fazer um herói de ação, de tarde você pode fazer um drama lá que você perdeu a sua família no acidente, aí de noite você pode fazer uma comédia pastelão lá, do Will Ferrell, alguma coisa assim. Sim. Enfim, você nunca sabe, a gente recebe o texto na hora, tá, gente? Não leva para casa, não. Quando você só vai ver o texto e ter o primeiro contato na hora de gravar. Aí você ensaia um pedacinho, grava. Ensaia um pedacinho, grava. E, Ricardo, só voltando um pouco, o Marco tinha perguntado da localização, você até falou, você tá falando agora, mas, por exemplo, então você não cria uma voz para um personagem, geralmente você já se baseia na voz existente que vem lá de fora. Normalmente, sim. Normalmente, entendi. Então,
entendeu? E questão de adaptação de texto pode existir. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um personagem chamado Lawrence Sims no Call of Duty Cold War, tá? Que é o mais recente agora. Mais recente. E aí ele tem cenas dele no Vietnã e tudo mais e tal. E tem umas frases bem zoeiras. Esse texto foi aprovado pelo cliente. O cliente aprovou, o cliente deu sugestão e assim, eu achei maravilhoso, porque tem um modo zumbi, tem um monte de coisa e tal, até o modo zumbi há pouco tempo estava de graça, inclusive. Então, assim, no original, o que ele falava era tipo assim, and here we go, e aqui vamos nós. Sim. E aí, como era uma parte do jogo que era zoeira, tá? Aí ficou, que é engraçado pra gente, olho no lance! Ah, legal. Boa. Adapta-se. Não sei se você já deve ter chegado a ver sobre o Cyberpunk. O pessoal elogiou bastante, que a localização da dublagem tá muito boa, né? Sim. Eu cheguei a fazer teste pro Cyberpunk e não passei. Mas não vou jogar mais o Cyberpunk. Já. Vamos boicotar. Fica aqui o meu boicote. Me fez lembrar também, Eric, do Max Payne, que quando chegou no Brasil, acho que deve ter sido um dos primeiros jogos que teve dublagem, mas era uma dublagem muito estranha, que começava falando brasileiro, aí ia pro espanhol e terminava em inglês, a mesma frase, assim. Não dava Chegou a jogar esse jogo, Ricardo? Eu lembro na época, na época que aquela época que você ia na banca de revista, comprava revista que vinha com CD, CD-ROM, sei. essas coisas assim, então era nessa época. CD Expert. Porque eu lembro que esse era de Xbox 360. Sim. Cara, eu acho que eu joguei. Eu acho que o primeiro jogo, né, Marco? O Ricardo pode lembrar que o primeiro jogo que teve uma dublagem per TBR, mas era... Sim. Eu acredito que sim. Mas eu lembro que era engraçado isso, porque eles variavam na mesma frase, o cara falava "Get off here, seu filho da puta!" E continuava, e segue. Nossa. Aí deixa eu contar aqui uma outra uma outra frase desse personagem, do Sims, que eu tô tentando lembrar como é que era em inglês. Eu acho que em inglês ele falava "Well, you know, life is not good. Well, you know, life is not easy, man." Né? Alguma coisa assim, né? A vida não é fácil e tal. E aí, como era uma coisa totalmente zoeira mesmo, aí ficou rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu ia falar agora isso, que não sei se vocês conhecem o desenho Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é um clássico. É um clássico. E aí tem exatamente essa frase: rapadura é doce, mas não é mole, não. Porque a dublagem dele, a localização é perfeita, né? Ainda mais por ser um anime, trouxeram todos os dialetos ditados do Brasil pra dentro do desenho. Tem até 2 animes que estão, inclusive, no Netflix agora, aproveitando aqui o embalo. Um é o Akame ga Kill. Eu fiz o vilão, que é o ministro, ele é tipo o conselheiro do menino do lado do imperador, né? É um cara bem gordão, com barbão grandão e tal. Se finge de bonzinho, fofinho e tal, mas o cara é vilãozão mesmo, entendeu? E muita gente, eu gostei do feedback, muita gente falou, eu odiei você lá naquele papel. Eu falei, então eu fiz o trabalho bom. Eu fiz um bom papel, né? Ele é vilão mesmo e tal. Akame ga Kill, é com K, né? E o outro é o Food Wars, que é um personagem que até, eu não vou dizer que é igual ao Kratos, mas assim, tipo, tem um cabelão branco, tem uma cicatriz perto do olho e tal, que é o diretor. Bebe da mesma água, né? Pois é. Que aí, enfim, um outro que também, pra quem curte anime, já tá lá no Netflix. Boa. Falando de desenho, Ricardo, você comentou então que a época do ouro do desenho foi nessa época do Cartoon Network. Aí pra mim, aí eu posso estar enganado, aí você me corrige, pra mim a época de ouro da dublagem foi na época do TV Colosso, que ali era uma explosão de excelentes dubladores juntos. Sim. O pessoal tá até hoje. Até hoje, né? O próprio Guilherme Briggs faz parte da equipe que trabalhou no TV Colosso, entre outros nomes que você deve conhecer muito bem. Mas acho que para filmes e desenho e tudo mais, para mim foi essa época que começou realmente a dublagem, a Era de Ouro. A dublagem, acho que ela começou lá atrás, né? Assim, sim. Acho que eu não sei se foi anos 60, eu não tenho uma ideia. Eu teria que pesquisar para não falar bobagem. Eu cheguei a levantar os dados no meu trabalho de campo aqui, foi na época do Jânio Quadros, em 1962, que veio até com o Herbert Richards. Versão brasileira, Álamo. Tem Álamo também. Todo mundo esperou eu falar Herbert Richards, mas eu falei Álamo. TV Colosso, eu lembro que tem a clássica Priscila, né, que era uma voz a dublagem, e era uma outra pessoa dentro, que inclusive é o Vesgo, do que fazia o Pânico. Era ele? Era ele. Não sabia. Acho que todo mundo sabia. Não. Era ele que ficava na fantasia da Priscila. É o Vesgo do Pânico. Por sinal, nem sei por onde anda essa turma aí. Assim, quando eu falo essa turma, é o Vesgo e... Também faz tempo que eu não acompanho. Não sei.
tudo é a época, né? Você tem, tudo na vida é um ciclo, né? Uhum. Você tem aquele ciclo, então você tem um período, como por exemplo, o Cacete do Planeta foi um humor da época. Sim. Hoje TV Pirata. TV Pirata foi humor da época. O pessoal mais novo está falando assim, o que é isso? O que eles estão falando? O que é TV Pirata? O que é Cacete do Planeta? TV Pirata? Mas a parte boa puxando a sardinha ao seu lado é que a dublagem nunca vai passar a fase, né? Porque sempre a gente vai ter coisa vindo de fora pra ser dublado. Inclusive do WandaVision estou para assistir. É bom, Ricardo? Cara, é maravilhoso. Assim, eu gostei. É uma proposta diferente. E assim, as pessoas estão loucas atrás. Assim, quando tem gente me procurando e jogando em direto, porque já tá tudo gravado. Então, assim, só que eu não posso falar. Por quê? Porque, pra quem não sabe, no Disney Plus eles lançaram 2 episódios somente, né? E assim, esses dois episódios já saiu? Até onde eu tinha visto, eu tava... Saiu ontem, sexta-feira. Então, 3 episódios. Né? E até onde eu tinha visto, acompanhado, lendo, não dá pra entender o que tá acontecendo no seriado, no mundo da Wanda, do Visão, e todo mundo tá cheio de dúvida do que tá acontecendo, se é uma distopia, se é uma fantasia que tá rolando. Quer contar pra gente, Ricardo, o que tá acontecendo? Vamos lá. Espartano, eu não tenho comentários. Se o Kratos falou, a gente tem que respeitar, né, Marquinhos? Abaixa a cabeça e só concorda. Então o pessoal que sofre comigo, assim, quando fala sofre, é o seguinte: você vai ligar pra mim num sábado, 7 horas da manhã, pra oferecer um serviço qualquer serviço de telemarketing, aí eu já atendo o Kratos. Você não tem interesse em assinar o nosso serviço e tal? Aí eu não tenho interesse. A pessoa dá um pulo na cadeira ali. A pessoa deve desligar desnorteada. Não que quando eu falou com o Chris, deve ter... Mano, falei com um cara agora. Fiquei com medo. A voz dele entrou na minha alma. Exatamente. Cara, se você trabalhasse com cobrança de telemarketing também, você ia ser o funcionário do mês, todo mês. Pois é. Aquela cara que diga assim: gostaria de falar com o senhor fulano de tal. Ele está devendo a empresa. Não, eu pago até o que não devo. À vista. Ô, Ricardo, você tem algumas dívidas suas aí? Passa pra cá que eu já faço o TED aqui, não tem problema. Tranquilo. Você comentou da WandaVision, tem mais alguns trabalhos que a gente ainda não sabe que vai acontecer? Ou é tudo debaixo dos panos ainda? Não pode ser dito? O que eu posso falar da WandaVision eu dublei o personagem, assistam, é muito legal. Eu curti muito e eu acho que é assim, o primeiro papel fixo que eu fiz para Marvel. Eu nunca tinha feito nada fixo para Marvel. Eu tinha feito algumas coisas lá atrás, assim, papéis esporádicos, um fixo, né? Que ele é um personagem que ele é recorrente, né? Ele tem outros capítulos também. Achei maravilhoso, né? Poder participar. E assim, tem coisas que eu fiz que eu ainda não posso falar, né? Tá. Mas assim, o que eu posso dizer é que na data da gravação desse podcast aqui, estamos em janeiro de 2021. Esse ano ainda não fiz nenhum jogo. E também, normalmente quando tem um papel grande, o estúdio já me procura logo e fala assim: escuta, daqui a um mês, daqui a 45 dias, como é que tá a sua vida? Sua agenda. Vê a sua agenda, porque aí talvez a gravação seja em São Paulo e tudo mais, para lá. Você topa vir em São Paulo, mesmo com a pandemia, você vem, você quer gravar aí no Rio, em algum estúdio aí do Rio e tal. Então, assim, na data de hoje, realmente, sendo extremamente sincero, eu sempre brinco porque a gente não tem imagem, aqui é só áudio. Mas eu sempre falo assim: olha, se tiver uma câmera, eu olho pra câmera e falo: não estou gravando nada de God of War ainda. Agora pega esse vídeo e manda lá pro rapaz do Metaforando e vê se eu tô mentindo. Então, é até interessante, porque a expectativa é que o Ragnarok seja lançado esse ano. Né? Pois é. Por enquanto, ele não tá gravando nenhum jogo. Eu não tô fazendo nada de God of War e nenhum outro jogo. Fica a tristeza que talvez não saia. Deixou muita gente triste. Já temos nosso clickbait, Marco. Ricardo Juarez disse que God of War Ragnarok não sai esse ano. Não é isso não. Pelo amor de Deus. Não me complica não. Tô brincando. O God of War foi quantas horas ou quantos meses de gravação? Mais ou menos uns de 4 a 5 meses de gravação. Foi isso mesmo. Eu comecei em novembro de 2017. Novembro, janeiro, fevereiro, março. Foi mais ou menos de 4 a 5 meses, por aí. De 4 a 5, 4 e um pouquinho, né? Então, ou seja, sabe? E não é assim. Eu não gravava todo dia. Eu gravava, vamos supor, passei o dia todo gravando. 2017, 2018.
Aí passava 10 dias, chegava mais um pouquinho. Eu não sei por que é assim, mas é feito dessa forma. Você não grava todo de uma vez, é feito... chegaram arquivos novos, chegaram arquivos novos, entendeu? Entendi. Entendeu? Eu comentei que você me fez comprar o PlayStation por causa do God of War. Claro que também tem muito do jogo, que é excelente, mas eu sou aquele chatão, que aí você vai começar a não gostar de mim mais, que prefere ouvir o áudio original Tranquilo, do que o dublado. Só que, então, nesse caso, você me fez jogar o jogo dublado, porque eu achei muito melhor o jogo dublado, por causa da emoção, da entonação, quando você imposta a voz, assim, eu achei espetacular. Então, foi um dos pouquíssimos jogos, o Eric sabe bem disso, que eu joguei dublado, porque falei, cara, realmente isso aqui é um trabalho profissional. E Obrigado. pelo que você disse, claro, tem muito profissional mesmo que ficou 1 ano fazendo o trabalho de fono, sem nem ao menos ter a certeza que ia realmente dublar o personagem. Então, cara... Obrigado. E uma coisa, obrigado por você, pelo elogio. E uma coisa assim que eu gostaria de falar. O ator procura a verdade, sempre. O que eu quero dizer com isso? Na minha frente tem um pedaço de papel, lá um texto, né? E tá escrito ali umas palavras naquele texto. Então eu tenho que, não basta apenas ler aquilo ali, entendeu? Então você tem que viver aquilo, sentir aquilo, tá? E é claro que você vai fazendo com técnica e tudo mais, ali é só um papel e tal. Mas no caso do God of War, em alguns momentos, eu não segurei, não. O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos ali, eu realmente me emocionei mesmo, de ter que dar uma paradinha, beber uma água, lavar o rosto, porque eu tava assim, meu Deus, eu tô gravando God of War, não tô acreditando, meu Deus, entendeu? Então assim... no personagem, literalmente. E assim, seu relato, eu fico muito feliz com isso. Já teve outras pessoas também que falaram assim, olha, eu sempre joguei jogo no original e tudo mais, mas quando eu vejo, agora não tem jeito, quando eu vejo a imagem dele, imediatamente eu penso em você. Na mesma hora eu penso, é o Ricardo. Então assim, quando eu vejo, muita gente fala isso, quando vê e toda hora tem uma pessoa tá me marcando lá no Instagram. Outro dia um rapaz falou assim, vou tentar imitar você aqui, ele dublou lá, né, alguma coisa lá também. E ele falhou miseravelmente. Então, eu queria contar uma coisa para vocês aqui sobre um projeto social. Social e pessoal do God of War. Eu tenho fãs de todas as classes etárias e também fãs de todas as classes sociais. Então, a gente mora no Brasil, a gente sabe que a gente tem um problema muito grande com relação à leitura. Então, nós temos pessoas analfabetas, semi-analfabetas, tá? Então, pensando nesse grupo dos semi-analfabetos, analfabetos, pessoas que têm muita dificuldade de leitura, pessoa que tem algum tipo de problema na visão, ou por um acidente, ou porque nasceu assim com algum tipo de deficiência na visão, eu sugeri à empresa, isso está em estudo ainda, não, vai demorar bastante tempo, eu sugeri à empresa que eu fizesse a narração de todos os livros de God of War no formato de audiobook. Que animal, Ricardo. Entendeu? Porque esse grupo, eles são excluídos. Sim. Eles jamais vão, assim, jamais é difícil, mas eu não sei se tem o livro em braille, por exemplo, para quem é deficiente visual. Talvez, acho bem difícil que tenha. Então se a pessoa colocar o fone, o cara tá no trem, tá no busão, tá na esteira, ou simplesmente a pessoa realmente tem dificuldade de leitura, né? Dislexia, não consegue concentrar ali na leitura, e aí aquela pessoa quer conhecer a história, mas não sabe, é para esse grupo. Eu sugeri, eles amaram a ideia, mas assim, agora vai vir a parte de 1 milhão de autorizações. Sim. É demorado, isso aí é bem demorado. E é bem legal esse projeto, Ricardo, porque eu sou fanático em Senhor dos Anéis, então eu gosto muito do Senhor dos Anéis, e eu cheguei a ouvir o audiobook aí na versão original americana. Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome de quem fez isso, mas com certeza é uma pessoa muito boa, porque ele conseguiu dublar diferente, né? Conseguiu representar todos os anões, cada um dos 9 anões, então no caso do Hobbit, do livro do Hobbit, ele interpretou cada um dos anões, cada cena era ele gravando com uma emoção diferente, com uma entonação diferente, e fez com que o livro, que eu já gostava, que eu já sabia de ponta cabeça, se tornasse um livro muito mais atrativo, muito mais legal, assim, dizendo de se ler, de se ouvir, por conta disso. Então eu acredito que esse projeto que eu sou leigo, mas eu nunca vi no Brasil algo parecido de narração
com uma voz assim específica, não uma voz lendo realmente, ó, isso que tá acontecendo. Não, é uma voz interpretando. Exatamente. Então, assim, eu acho extremamente importante. Eu vejo muita dublagem como essa questão social, vira e mexe acontece. Não só eu, todo dublador já ouviu alguém chegar e falar assim, olha, eu estava tendo um dia ruim, eu ouvi aqui a sua voz fazendo um desenho, um game, alguma coisa, ou eu jogo junto com a galera, né? Jogo Warzone, eu jogo outras coisas também, junto com pessoas aleatórias mesmo, entre pares aleatórios e tal. Então, as cara, pô, eu tava tendo um dia péssimo hoje, caramba, joguei com você, caramba, e tal. Então, assim, ela tem esse lado social também. Isso é independente da pessoa. Eu não gosto de dublagem. Ok, então aperta a tecla SAP, seja feliz. Eu acho que o áudio que é bom é o que vai agradar os seus ouvidos, entendeu? Então, da mesma forma que você vai falar assim, olha, forró é a melhor música do mundo, eu prefiro o rock clássico. Então, cada um na sua. Então, né? Então, assim, a dublagem é isso. A dublagem vai agradar alguns e outros não. Mas hoje a gente tem tecnologia para agradar os dois, né? Puta, bem legal mesmo, Ricardo. Eu gostaria que quando isso andasse, cara, o que a gente puder fazer para divulgar isso, claro que a gente é pequeno ainda, mas o que a gente puder fazer para divulgar, com certeza pode contar com a gente, que é um projeto social incrível, sem dúvida. A gente já quer ser o comprador número 1 desses áudios, né, Marquito? Bacana demais. Seria maravilhoso, assim. E assim, pro pessoal que não está acostumado com audiobook, né? Assim, costumam ser áudios longos, né? De 4, 5, até 8 horas ou mais. Eu imagino o Senhor dos Anéis, quantas horas foram de áudio? Bastante. Se só cada filme tem 3 horas... Pois é. Imagina o livro, né? Pois é, exatamente. Então, assim, eu acho importante também porque eu sempre tento falar desse aspecto da ajuda social, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está tão difícil, tão complicado da pandemia, né? Poder trazer um pouco de... Saber que eu fiz uma pessoa que está lá com depressão, alguma coisa assim, feliz com o meu trabalho. Eu não fiz nada demais, eu só fiz o meu trabalho, mas alguém em algum lugar do Brasil ouviu aquilo ali e deu um sorriso. Então, cara, isso é maravilhoso. Isso aí, para mim, isso é o que mais me alegra na profissão. É isso. Deixa eu aproveitar o gancho, Ricardo, e fazer uma pergunta que para mim é controversa. Eu não sei se você já ouviu falar de um site chamado Manda Salve, que é um site do pessoal do Jovem Nerd. Sim, já ouvi falar. Que são, por exemplo, o Jovem Nerd, Azaghal, Cauê Moura, são pessoas famosas, né, no dia a dia ali da galera. E o que é o Manda Salve? É você pagar para essas pessoas para ela mandar uma mensagem para você. Então, por exemplo, eu quero que o Azaghal mande feliz aniversário para minha esposa. Então, eu vou pagar, sei lá, R$200 para ele e ele vai mandar um vídeo para ela. Ô, Tatiane, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Eu já ouvi falar desse site, ele tem vários dubladores, né? Sim, tem bastante gente. Vários influencers, vários youtubers, né? Assim, ele foi criado, eu acho que a partir de um site que já existe nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome. Eu até pesquisei sobre isso há um tempo atrás, nesse tempo que a gente ficou muito ocioso de pandemia dentro de casa, você ficava o dia todo, né? Tem gente que até criou podcast nesse tempo de pandemia. Que somos nós dois. Tá. E aí eu até vi que lá fora tem também dubladores de desenhos da Warner. Eu não vou lembrar de cabeça agora quais, tá? Inclusive eu achei o dublador do Kratos antigo fazendo. O dublador do Kratos novo, ele tinha lá, mas eu acho que estava por enquanto estava fora do ar e depois ia voltar ao ar, alguma coisa assim, mas eu acho que ele chegou a postar alguma coisa lá, tipo, se você quiser que eu dê os parabéns para o seu filho com a voz de personagem e tal, para lá, entre em contato comigo. Uma coisa assim, né? Mesmo padrão, né? E de vários desenhos, eu acho, não sei se era, acho que era Warner, não sei se era Tiny Toon ou se era Animaniacs, eu não lembro, Digimon, mas tudo isso gringo, né? Tudo isso os caras americanos lá, canadenses, que fazem as vozes. Certo. E, cara, quando eu vou em evento, eu tô lá no evento, a pessoa foi ali me ver e tal, né? Eu gravo os áudios, tem sempre alguém que faz, olha, meu amigo não pôde vir, você manda um áudio para ele, manda um vídeo para ele, mandando um abraço, hoje é aniversário dele e tal. Então, assim, é um comércio, né? Um comércio. Quando eu vou em evento, é sempre comum, né? O pessoal pedir, né? Durante um tempo chegaram a me pedir também, só o que aconteceu?
foi na época que saiu esse trailer do Ragnarok. Então, assim, aí eu cheguei a mandar alguns. Quando eu falo alguns, eu tô falando de mais de 1.000, tá? Caraca. Mais de 1.000 ao longo de um mês, tá? Ao longo de um mês. E aí eu percebi que quando eu chegava nos estúdios para gravar, o pessoal, você tá rouco? Eu, não tá, sua voz tá meio... Gastou a voz. Né? Então, aí, a pedido das pessoas com quem eu trabalho, todos, televisão, rádio, narração de trailer, narração de Discovery, dublagem, todos os lugares. Uhum. Aí eu falava, olha, eu tô mandando áudio, tô dando uma atenção lá pro pessoal. Então a pedido de todos, rádio, televisão, dublagem, então falou, olha, você tem que poupar a sua voz, né, e tudo mais, então, e é meio que enxugar gelo, porque você manda 10, aparecem 50 pedidos, se você manda 50, aparecem 200. Vai só subindo, até porque o cara, eu recebo um áudio, fala, foi o Kratos que mandou, pede pra ele mandar um pra mim também, aí começa, né, vira exponencial a coisa. Então, assim, aí só pra deixar claro, eu posso fazer em podcast, porque vão falar, mas ele fez no podcast. Claro. Um podcast eu posso fazer num evento que eu estiver dando uma palestra, um evento de anime que eu estiver lá no palco, se eu tiver lá um meet and greet, né, um encontro lá com a galera que for lá para me ver, tirar foto, tirar selfie e tal, posso fazer também, então. Numa live, se eu tiver numa live no Instagram, qualquer coisa assim, posso fazer. Então, assim, alguns casos específicos. Agora, assim, enviar a pedido das pessoas que me pagam, falar assim, pedimos a você que, por favor, não faça mais. Entendi. Porque para você se poupar, porque a gente precisa de você. Precisa da sua voz 100%, né? Exatamente, assim, então... Mas tem, Ricardo, aproveitando, desculpa te cortar, eu gosto bastante de cortar, o Marco sabe, que se deu uma pergunta só na minha cabeça, que já pega o gancho que você tá falando, que você pode fazer o salve, pode... Esses dias eu tava no Twitter e eu sigo o Guilherme Briggs também, e ele respondeu um seguidor lá que ele não pode mandar salve fazendo o Buzz Lightyear, porque a voz não é dele. Tem isso de direitos autorais da voz? Tipo, a voz é dele, mas não é dele. A Disney patenteou, ele não pode nem imitar, ou ele só não queria mandar o salve naquele momento? Por exemplo, igual eu falei, a gente, um segundo de conversa, já me mandou um áudio imitando Kratos. Eu falei, e foi na mesma semana que você mandou pra mim um áudio, eu por coincidência entrei no Twitter, e ele deu uma puta de uma explicação. Não tô dizendo que ele estava dando um migué, mas é que eu olhei e falei, caramba, mas eu acabei de receber um áudio do Kratos, por que ele não pode fazer o Buzz Lightyear? Então, nunca me pediram pra fazer nenhum personagem da Disney. Então, assim, eu teria que investigar isso a fundo pra perguntar, escuta, pessoal, galera aí, eu posso, não posso? A voz é minha ou não é, né? Porque de repente eu nem posso, né? E eu não sei. O que você não pode fazer é o seguinte: durante a gravação de qualquer coisa, filme, desenho, seriado, game, qualquer coisa que você estiver dublando, você não pode falar até o dia que sair aquele filme, aquele desenho, aquele game. É claro, quando sair o trailer, vão falar, eu vou ser ali no trailer. Aí você talvez. Fala, sou eu ali. Supostamente seja eu. Não, quando o pessoal reconhece, né? Sim, agora, sim. Você não pode, questão de sigilo e tal. Agora, questão de, com relação a isso, o que eu mandava sempre o mesmo texto. Um salve fulano, um salve para você, um salve para você. Então nunca era nada muito assim, específico, né? Olha só como o pessoal é malandro, cara, o pessoal é malandro. Quando saiu o trailer do Ragnarok, eu recebi uma mensagem, oi, sou seu fã, parará e tudo mais e tal. Eu queria que você gravasse essa frase, essa frase, essa frase e essa frase. Aí eu olhei aquilo e falei, na hora que eu bati o olho, eu falei, peraí. Tem coisa errada. Peraí. Eram as frases do trailer do Ragnarok. Olha só. Entendeu? E aí, se eu mandasse lá pro rapaz lá que pediu, obviamente ele ia pegar aquilo, ele ia pegar aquilo, ia fazer uma montagem, ia colocar no YouTube, ia falar que já tá dublado, Confirmado. Eu consegui o primeiro trailer dublado do Brasil e tal. E aí eu não posso fazer isso, porque aquilo ali eu só posso, o que eu faço é um salve, como eu disse, feliz aniversário fulano, um salve para você, um bom dia para você, uma boa semana para você. E é isso, entendeu? E assim, eu limito a isso, assim, qualquer outra coisa diferente, né, eu já não faço. Agora, com relação à Disney, realmente... Deve ser algum contrato diferente. Né? Não sei, eu vou procurar até saber sobre isso, porque assim, eu fiz um personagem pra Disney só, assim, animação, tá? Animação, porque quando a gente fala de Marvel, a gente tá falando de Disney também. Então, isso que eu falava, WandaVision foi Disney, né? Exatamente, mas aí falando de animação, né, de desenho animado, o que eu fiz foi Universidade Monstros, que eu faço o vilão, né?
Que é o fortão lá, eu esqueci o nome. É o Johnny Worthington, né? Que ele chega lá, que é aquele grandão que tem um chifre que fala: por aqui, Azulão, eu vou mostrar um pouco da universidade para você. Aqueles caras são perdedores, não dê atenção para eles. Capa, Gama, Pride, os negócios assim, que é o nome das casas, né? Exatamente. Aí eu fiz esse cara, né? Dublei esse cara, então foi o único realmente que eu lembro de ter feito, não sei se eu fiz mais alguma coisa, de animação. Então, e normalmente a galera curte a voz de desenho, de animação, né? Que é o que eu acho que é porque são as vozes mais caricatas, mais marcantes, né? Pois é. Eu não sei vocês, mas por mim eu teria fazendo esse podcast inteiro com o Johnny Bravo. Eu tô apaixonado aqui. Ou com a girafa do Madagascar. É verdade, a Melma. Segundo de girafa eu já, caralho. Então, assim, realmente, eu não sei, eu teria que investigar para ver se tem alguma coisa. Foi até bom ter falado, porque aí eu posso até dar até uma sondada nisso aí, eu não sei. O que eu sei do contrato é isso, né? Você não pode falar nada até que o filme, o desenho saia. Né? Então. Exatamente, E você comentou, Ricardo, que gosta de jogar Warzone. A gente tem aqui entre nós um mestre do Warzone, que é o Eric, que tá todo dia à noite viciado. Passa sua PSNID aí que a gente tá precisando de um cara bom, cara. Pô, cara. Eu coloquei uns vídeos meus jogando Warzone lá no Instagram. Eu tô esperando a Activision lançar uma atualização pra melhorar meus dedos, porque tá difícil. eu conversei com uns amigos meus que eu consegui fazer meu KD ficar positivo, e aí agora meu KD tá positivo e eu tô jogando mal pra caramba, acho que esqueci como é que joga. O mais engraçado é que quando eu jogo com um personagem que eu dublo, então quando eu tô jogando, já existem as falas gravadas, tipo assim, me dê cobertura, fui atingido, né? Essas já estão gravadas, só que aí, logo depois disso, eu falo alguma coisa, do tipo assim, vai lá, mané, vai lá, eu te cobro aqui, vai lá. Aí o cara falou, você fala do jogo ou você que falou? Eu falei, não, eu acabei de falar. Dá pra saber, né, verdade. Dá pra saber se vem do jogo ou vem de você jogando. Eu ia ficar perdidinho. As dublagens, é verdade, as dublagens do Call of Duty do Warzone são bem legais, são bem feitas também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou fazer ainda a surpresa, não vou dizer o nome, mas eu vou só falar uma parte da surpresa aqui. Um dublador que joga o Warzone, que é lá de São Paulo, que eu não conheço pessoalmente, a gente trocou uma ideia, né? E nós combinamos que ele dublou um personagem no Warzone. Nós combinamos que ele vai entrar com o personagem dele para jogar numa party, eu vou entrar com o meu personagem e a gente vai catar pessoas aleatórias para jogar online. Só que cada um com o seu personagem. Entendeu? Aí é legal. Então a gente ainda está fazendo isso. Não sei quando é que vai ser, se vai ser uma live, como é que vai ser e tal. Mas assim, a gente vai fazer isso. É bom porque o pessoal, a gente vai poder brincar, falar um monte sem de coisa, dúvida. Né? Tem que fazer live disso, porque vai ser bem divertido. Eu vi, se não me engano, tem alguns vídeos seus reagindo a galera jogando God of War também, não tem? Eu acho que tem. Tem vídeo do pessoal tem vídeo seu jogando, obviamente, mas eu tinha visto vídeo de você reagindo a galera jogando. Eu vejo que também no Instagram tem bastante gente que tá jogando God of War, te marca e você reposta. Pois é, porque assim, sabe, não custa nada, assim, eu tinha, antigamente, eu cheguei a ter uns 7 anos atrás, uma coisa do demônio chamada Twitter, né? Twitter. O Twitter é o seguinte, no dia que você tá mal-humorado, você vai lá e descarrega toda a sua raiva. Toda, né? E vai e fecha. Né? E é o lugar que tem especialistas em tudo. Não, vou te falar que se você postar hoje, você voltar hoje pro Twitter, pra você ver como tá pior, hein? Se você voltar hoje pro Twitter e postar lá você não se apresenta como Ricardo Juarez, você só posta um trecho seu dublando Kratos. Vai aparecer um cara falando, não tá tão boa quanto o original, não. É verdade. Talvez você precise melhorar essa entonação aqui. Vai ter um cara que é especialista em Kratos. Vai falar que você não fez o Kratos direito. Você não é você. Eu não sou eu. O Ricardo Juarez é muito melhor que você. Ele não fala o S desse jeito. Aí assim, hoje em dia eu só tenho a minha única rede social realmente, o Instagram, que eu acho mais tranquilo. E assim, não tenho. O Twitter eu já tenho acho que 6 anos, 7 anos. E o Face também, eu falei, pra que eu tenho, sabe? É quando você vai logar em algum serviço, alguma coisa, já tá logado. Fica mais fácil. Então, assim, aí eu também tirei, assim, a verdade é que a gente fica muito, muito, muito tempo, eu chamo de algemas digitais, as redes sociais. Verdade. São necessárias para você crescer profissionalmente, ganhar dinheiro? São. São importantes? São. Mas eu decidi sacrificar parte delas, tirando, para
poder viver um pouco mais no mundo real, olhar no olho das pessoas em vez de ficar com a cara enfiada no celular. Faz toda a diferença. E eu acho que você escolheu a rede social correta para manter, pensando no seu trabalho, que o Instagram, você tem os stories, tem o feed que você consegue postar vídeo. Então, para divulgação e até mesmo para o pessoal apreciar o que você faz, o Instagram é a melhor ferramenta, que é muito rápido. Eu tô lá rolando a minha timeline e aparece, um vídeo do Ricardo, deixa eu ver. Dublou, dei o like, passo por debaixo. E é tranquilo, né? Não é invasivo e é bem sossegado. O seu canal do YouTube tá parado, né, Ricardo? Eu entrei recentemente. Eu parei porque, assim, o que aconteceu? Eu comecei a perder trabalhos, né? Era assim, tipo, Ricardo, você tem aqui uma gravação aqui, eu não vai poder. Aí eu ia lá produzir alguma coisa pro meu canal, porque no canal, tirando a parte da edição, né, o resto todo era eu. Eu era o diretor, estagiário, roteirista, câmera, entrevistador, apresentador, né? Tudo é você. Depende de você. É que é um gasto muito grande deixar isso na mão de alguém também, né? Pois é. Então, assim, eu percebi assim do tipo, vou falar de tal assunto. Ih, fulano já falou. E o outro cara também já falou. Eu não vou falar mais. Então, assim, o assunto, o tema da dublagem, você entrevista A, B, C, D e F, e aí acaba. O assunto acaba. O assunto, ele acaba. Você não tem muito mais. É claro, aí tem um desenho novo, tem um filme novo, tem um livro novo. Tem as experiências pessoais, né? Tem, mas assim, você, por exemplo, eu até criei um quadro chamado Qual o Seu Mico, que o cara conta tem um Wendel, inclusive, contando o mico que ele pagou, né? Que aí eu queria sair um pouco dessa coisa caixinha, da coisa de me fala como é que foi criar essa voz, como é que foi o teste pro personagem, tá? Aí eu criei esse quadro, ficou bem legal e tudo, mas aí até que um dia o diretor chegou para mim e falou, escuta, eu te chamei para gravar, sei lá, semana passada, semana retrasada, né? E você não veio. Eu falei, não, eu tava enrolado. Eu não falei que era meu canal, né? Eu falei, eu tava enrolado. Com outro projeto. Eu tava um outro projeto aí e tal. Então, cara, era um teste para um seriado aí, tá? Papel principal, você não veio. Entendeu? E aí eu comecei aí perdi esse. E quando eu falo perdi, deixei de fazer, né? Deixou de fazer. Deixei de fazer esse. Aí daqui a pouco, Ricardo, não sei o que lá, não vai dar. Olha, num comercial em rede nacional aí, um cachê bem legal de publicidade, ia rodar no Brasil todo por 1 ano, você ia ficar 1 ano sendo pago, você ia gravar um comercial de 30 segundos, ia ficar 1 ano sendo pago. Aí peraí, mas já foi aquele dia, você não veio. Caraca. Entendeu? E aí eu coloquei na balança e falei, ok, adoro o canal, gosto do canal, era muito legal fazer, mas... se é pra fazer mal feito, é melhor não ter mesmo, né? Porque assim, cada vídeo daquele, até um amigo, Marcelo Pereira, que editava os últimos, né, os mais recentes, era trabalhoso, era bem trabalhoso, aí eu tinha que, sabe, eu falo, não, corta aqui, coloca essa música aqui, agora coloca essa imagem aqui. Eu tinha também que acompanhar a edição, mas era ele que fazia. Então, assim, aí eu decidi parar, mas sei lá, vai que eu ganho na Mega Sena, na loteria, fique rico, aí eu volto a produzir o canal. Mas independente de estar parado, tem bastante conteúdo lá, né? Então, se quiser divulgar pra galera entrar lá e assistir... Verdade. Sim, Canal do Ricardo, o nome. Só Canal do Ricardo. Canal do Ricardo, Fica aí, galera. Canal do Ricardo, no Instagram é Ricardo Juarez. BR, tem um BR no final. Tem um BR no Instagram. Boa. Inclusive, Ricardo, você que pode seguir a gente lá, @vailugarhoje. Ô, Eric, o papo tá muito bom aqui, cara. Eu tô abismado. Como é gostoso ouvir o Ricardo falar, a voz entra, dança no meu cérebro e vai embora, assim. Parece que a gente conhece ele há anos, né? Que já chegou deixando a gente à vontade. Mas é assim mesmo, isso que é bom. Uma coisa que eu tinha vontade, um projeto que eu tinha vontade de fazer, novamente pensando no pessoal aí que tá com algum problema, pessoa que tem ansiedade, que tá triste por algum motivo, alguma coisa, talvez por causa da pandemia, isso é uma coisa que é meio delicada, porque você não pode simplesmente pegar um texto e fazer, mas assim, fazer um tipo de meditação guiada, entendeu? Como funciona? Seria a pessoa ouvir, né, um áudio tipo na hora de dormir, né, relaxar e colocar aquela música uma música bem suave, exatamente, tipo, respire fundo, imagine um pôr do sol alaranjado na sua frente, tu respire novamente com calma
inspire, entendeu? Aí ia fazer uma coisa assim, sabe? E até a pessoa ir relaxando e tudo mais. Eu já entrei em Nirvana aqui já, só nesses 5 segundos. Volta 30 segundos aí no podcast, fecha o olho e escuta ele falando essa parte. Já é uma mini meditação. O que funciona bem pra mim, que no começo foi difícil, era até ruim, pra falar bem a verdade, mas hoje em dia eu não consigo viver sem, é dormir ouvindo podcast. Seja qual podcast for, eu não consigo dormir sem ter alguém falando na minha orelha algum assunto. Pode ser assunto interessante, pode ser um assunto não tão cotidiano, falando de futebol, o que seja, mas eu preciso ter alguém ali na minha orelha quando eu tô com a cabeça no travesseiro falando comigo, que aí eu não penso em mais nada, eu só fico focado naquela conversa, aí os problemas do meu dia, qualquer estresse que eu passei some, então eu só fico bem tranquilo com aquele áudio e durmo bem sossegado. É uma coisa que pra mim funciona muito bem hoje. Ah, legal. Um suquinho de maracujá também é bom, né? Sempre. Cerveja. Isso aí, então, Ricardo, aqui é o nosso bate-papo, a gente encerra o bate-papo aqui. A gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente no Instagram, mas nesse meio tempo aqui, a gente vai fazer uma pausa e você tem o direito, olha só, hein, que honra que você vai ter, você tem o direito de escolher uma música para fazer a introdução, nossa série de perguntas que a gente vai fazer na sequência. Tem alguma coisa que você gosta bastante, que quer ouvir? Pode ser Green Day. Já gostei, já. Wake Me Up When September Ends. Bom, muito bom. Excelente música. Beleza. E antes, então, de a gente ouvir essa música que o Ricardo escolheu pra gente, vamos só falar rapidamente aqui do Anchor, que é o nosso, então, patrocinador que garante que esse áudio e esse podcast chegue até vocês. Então, Eric, explica pra gente como funciona o Anchor. Então, Marquito, antes da gente ir para as perguntas, aproveitar também e agradecer aos nossos amigos que apoiam o podcast, que é a galera do Lenid Motel, Beer 102, SDC Imports e Militello Multimarcas. E hoje um agradecimento especial ao nosso amigo Roberto Neves, que foi quem conseguiu o contato do Ricardo pra gente. Agradecer tanto a ele como o Ricardo de disponibilizar um tempo pra gente, porque... Quem nos conhece sabe que a gente está começando agora e essa oportunidade de falar com o Ricardo, a gente estava ansioso, assim, a gente está bem contente da sua presença aqui, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, então. Então a galera mandou perguntas pra gente. Pra gente não, né? Pro Ricardo. Perguntas do nosso Instagram. Ricardo, a gente vai começar falando então um pouquinho do que a galera gosta mais, que é o God of War. Mas também tem perguntas do trabalho de dublador. Então, começando como God of War, o Matheus Lopes perguntou, além do Kratos, quais outros trabalhos relevantes que você fez? Tá legal. Bom, vamos lá, Matheus. Fora o God of War, tá em games, tem o Zenyatta, eu fiz no Rainbow Six o Maestro, no Warzone eu sou o Mace, e dentro do Call of Duty eu faço Lawrence Sims, no Mortal Kombat eu faço Noob Saibot, que eu adorei fazer também. Em League of Legends eu faço o Ekarim e o Draven, ou como alguns falam, Draven! Ele fala assim desse jeito, né? Em desenhos, Johnny Bravo, que eu não sei se é da sua época, enfim, Edu, Edu, o Girafa do Madagascar, Melman, o Taz do Tasmania, o Barney do Simpsons, o Barney dos Simpsons, que é aquele bêbado que é amigo do Homer, que é o Homer, né? Muito bom. Como muda a voz, né? É só técnica, não é nada demais. Qualquer um faz, é bobagem. Só 30 anos de prática e você faz, tranquilo. Quem mais, gente? O Will Ferrell, que eu acho que é um ator que eu já fiz bastante vezes, né? Curtindo a vida. O Will Ferrell já teve, eu acho que bem uns 15 filmes dele. Nathan Fillion, que eu fiz poucas vezes, né? Que já foi feito também por mais de uma pessoa. Quem mais de atores? Fiz o Ron Perlman, né, o Hellboy, tanto no segundo filme quanto no jogo Injustice 2, e por aí vai, etc. Eu vi dois interessantes também, que é o Jean-Claude Van Damme, em um filme, se eu não me engano, e o Jack Black, em Marte Atrás. Ali foi uma pontinha, é verdade.
Boa. Sem contar as vinhetas da Globo também, né? Tem bastante Isso, vinheta que exatamente, você trabalha. Exatamente, Então, o Fios, que tem algumas perguntas que o pessoal é engraçadão igual a gente, tá, Ricardo? Tranquilo. O Fios que perguntou se você já pediu pizza com a voz do Kratos. Nunca pedi. Não, mas nunca pedi. Quer simular uma pra gente ver como é que fica? Deixa eu já pensar aqui. Vocês fazem entrega nessa área nórdica. Vocês aceitam o cartão Master Espartano. Eu quero uma meia Thor, meia Odin. É, tipo isso. Aí ele pergunta, pegando o gancho de God of War também, se você já chegou no ouvido da gata e falou: eu sou apenas o que os deuses me fizeram ser. Já chavecou com a voz do Kratos. Não, porque assim, no mundo real eu jamais faria isso com ninguém, assim, sabe? Talvez se você entrar num Tinder gamer aí, você consiga alguns matches, né? Mas eu prefiro ficar quieto no meu canto. Tudo bem. Tá certo. O Rick Santana, então, pergunta quando surgiu a oportunidade de dublagem de personagens de games e se é um mercado em potencial. É um mercado em potencial, ele está crescendo bastante, está tendo bastante coisa. Eu acredito que esse ano, apesar da pandemia, a gente vai ter trabalho. E o processo ele é exatamente igual ao processo de você gravar um filme ou um desenho. O estúdio, você já conhece, você já sabe que você fez determinados trabalhos e fala assim, esse cara aqui vai ficar bem fazendo esse determinado papel. Por exemplo, agora ano passado eu fiz o Lawrence Sims do Call of Duty Cold War. Aí o Rick também comenta, o Rick Santana, que como que foi receber o convite para dublar o Kratos. Pode ser o primeiro Kratos, né? Que não é tão falado, mas como foi? Como eu disse, é exatamente igual. O mesmo convite que você recebe para dublar um desenho, um filme. Entendi. A mesma coisa. Você está livre semana que vem, quarta-feira, às 14 horas. Então, vamos fazer um teste. Tem um personagemzinho aqui para você dublar de um jogo novo aí? Um jogo que talvez esteja em ascensão? Talvez dê certo, talvez não. Talvez não. As próximas perguntas, que é do Moonpest e do Pimenta, são mais ou menos parecidas, que eles perguntam qual a sensação quando foi chamado para ser o dublador do Kratos e Sim. qual a sensação de fazer uma voz tão reconhecida no meio gamer. Cara, a sensação assim, eu fiquei, né, caramba, porque é o Kratos, vou fazer o Kratos, cara. Nossa, quer dizer, eu ficava sozinho, né? Ficava que nem um louco sozinho, com esses pensamentos na cabeça. Eu não falava com ninguém, não podia falar, então. Nossa, eu vou fazer o Kratos, fazer o teste pro Kratos. Fiquei assim, bem ansioso, né? Porque você primeiro vai fazer o teste, né? Você não. Os caras não chegam e falam, Ricardo, vai ser você, né? E uma coisa importante também para falar é que tudo que a gente grava, tudo que a gente grava, ele é gravado. Ele passa, aí tem a parte da pós-produção, que aí deve ter mixagem e tudo mais e tal. Aí ele vai para revisão, chega lá nos Estados Unidos, lá no estúdio, onde vai o estúdio que está lançando, Warner, Fox, Disney, Santa Mônica, enfim. Isso vale para dublagem de filmes, desenhos e games. Quando chega lá, ele vai ser revisado, fala, os gringos falam português? Falam. Da mesma forma que a gente fala inglês. Da mesma forma que a gente fala inglês. E mesmo que o cara não fale, ele vai ver, ele tem na mão a legenda ou o texto na mão, tá, é só seguir lá, né? O que ele falou, parará, não sei. Ele vai, tudo que é gravado é revisado. Por exemplo, quando eu fui fazer o Lawrence Sims, eu tive que regravar algumas coisas, porque eles queriam que eu fizesse ele mais malandro, mais despojado, que eu tinha feito ele muito sério. Então, eu voltei ao estúdio para fazer ele, para regravar várias falas. Sinceramente, sendo extremamente sincero, no God of War, eu não lembro de ter voltado uma fala para gravar. Olha que da hora. Olha só. Entendeu? Não, o Lawrence Sims é um personagem pequeno, ele é um coadjuvante, mas todo personagem, pequeno, médio, grande, ele tem a mesma atenção, eles têm o mesmo cuidado. Imaginam fazendo o protagonista do jogo, o Kratos, né? Então, então, todos os holofotes, todos os olhos, principalmente ouvidos, vão estar ali grudados. Vamos ouvir em alemão, vamos ouvir em italiano, vamos ouvir em francês, vamos ouvir em português. Deixa eu ouvir aqui.
Cara, tem um vídeo no YouTube que é todas as dublagens do Kratos no God Eu of já War. vi, eu já vi. A do português de Portugal é engraçada demais, a do Japão também é diferente. Solta a rapariga. E que pra gente localiza assim muito mal, né, falar isso. Pois é. E fica engraçado. E óbvio também que também tem um ponto de as vozes, tanto a sua voz quanto a original do americano são essas mais graves. Uhum. Por exemplo, a da França, o cara fala um pouco mais suave, que é aquela voz de francês. É uma assim. coisa cultural. Cultural, exatamente. Causa estranheza, né? Uhum. Que é uma coisa cultural, né? Então, inclusive eu tenho um fã de Portugal que me procurou, viramos amigos, ele sempre fala, quando você vem a Portugal e tal, tem que vir aqui para... Um pastel de Belém. Exatamente. Então, ele falou, poxa, eu prefiro a sua dublagem, que é a dublagem aqui de Portugal e tal. Eu falei, obrigado. Bacana. Então, fiquei, né? Mas é por aí. Então, eu fiquei muito feliz quando fui chamado para fazer o teste, ao mesmo tempo ansioso, né? E, assim, ter esse reconhecimento, nossa, é a melhor coisa do mundo, né, cara? A melhor sensação. Como eu disse, assim, durante muitos anos, o dublador Johnny Bravo. Olha, o dublador Johnny Bravo. Aí, para alguns, o dublador do Drake, Mas, recentemente, aí eu faço alguma coisa, é o dublador do Kratos. É o Kratos, Então, assim, cara... já marcou. Isso não tem como voltar atrás, né? E eu fico muito feliz com isso. O seu maior papel, Ricardo? Cara, eu acho que porque assim, o gamer tem uma paixão muito grande. Muito grande, né? É muito grande. Então, assim, o gamer é uma comunidade que eu entendo que o pessoal é competitivo, quando vai jogar ranqueada, é sangue no zóio, sabe? Sabe? O filho chora, a mãe não vê. Tipo isso. Então, assim, realmente eu entendo tudo isso, que a cobrança é muito grande, entendeu? Mas assim, eu fico muito feliz. Você é a voz do mascote da Sony, não tem como não ser. Pois é, cara. Tem essa ainda. Eu vou te falar que eu sou doido pra ter um cachorrinho. E eu ia colocar o nome dele de Atreus, cara. Assim, entendeu? Andando pela rua e falando, Atreus. Pessoas assim. Ou garoto, né? Garoto, não caga aí, garoto. Exatamente, tipo isso. Mas garoto, eu acho que assim, tipo, ia ser tipo qualquer criança que estivesse na rua ia pensar que era coisa, nem imaginar comigo na rua. Mas chamar o cachorro de Atreus é interessante. Exatamente. Mas como eu moro em apartamento é complicado, mas eu adoraria. Vamos lá, então. O Luciano Leal perguntou qual foi a maior dificuldade no trabalho de gravar o Kratos. E eu vou complementar a pergunta dele, Ricardo, e perguntar para você também, que você falou que você gravou, então, as falas só pelo áudio original, né? Você não viu o vídeo, não viu nada. Uhum. Se você tivesse visto o vídeo junto com o áudio, você teria mudado alguma coisa nesse processo de gravação ou não? Eu não sei, eu teria que ver, cara, assim, porque como um todo, né? Mas eu acho que não, acho que seria bem parecido. E a maior dificuldade realmente não tem a imagem, né? Então, e assim, é porrada, você grava muitos arquivos, né? É uma quantidade enorme de arquivos, eu acho que foram mais de 2.000 arquivos que eu gravei. Boa. É bastante coisa. Imagina você não ter a imagem e ficar lendo, chamando no final do jogo, aí vai o spoiler, né? Chamando o Atreus de Loki. Como assim? É o Loki? Que história que é essa? E aí também tem a parte boa. Peraí, eu preciso fazer uma piada de tiozão, peraí, por favor. Pode. Senão... fica... o livre-arbítrio que a gente tem aqui pra piada de tiozão é 100%. Essa é horrível, é tão ruim quanto a do pavê, hein? Ele chega pro Atreus e fala assim, mano, você é Loki, mano. Sim. Com a voz, sim, eu sou Loki, mano. Com a voz do Kratos, ela funciona. Ela funciona. Foi bem demais. Então, aí eu acho que há o contraponto também de depois você jogando e entender o que você dublou, deve ter sido uma sensação muito boa também, né? É maravilhoso você entender que, então era isso que estava acontecendo naquela cena e tudo mais. Então, você dublava sozinho ou estava junto com os outros dubladores? Sozinho o tempo todo. Você não viu o Atreus, não viu o Mimir? Não. Ninguém, porque o Mimir encheu o saco o jogo inteiro. Cruzei com eles no corredor, né? Mas assim, a gente gravava separado. Entendi. Então, a história, cada um tinha uma parte da história, ninguém tinha a história todo, né? Um quebra-cabeça. É bem isso. Boa. Aí eu vou fazer a próxima do Ricardo, né? Uhum. Já o que a gente já respondeu, que ele perguntou se a dublagem Ricardo Tavares, né? Ricardo Tavares, se a dublagem do Gol Ragnarok já começou. O Ricardo disse que não sabe, né? Não recebeu o convite ainda. Não tem nada ainda. Algum spoiler para os ouvintes, ele já gravou mais cedo também pra gente um spoiler, né?
E para quem você reportava? Para a Sony Brasil, para a Sony América? Quem gerencia o projeto? Cara, então, é terceirizado, né? Então, o estúdio me chamou para gravar, eu me reportava ao estúdio que me chamou, né? E o estúdio se reporta a uma outra empresa, que aí eu já não sei, que já é um contato deles, entendeu? Mas é assim, o estúdio entra em contato, tudo bem, Ricardo, e tal, como é que tá a sua agenda de gravação? A gente tem que marcar aqui e tal. É mais ou menos assim que funciona. É exatamente igual a, como eu disse, dublagem de filme e desenho. Então é terceirizado, quarteirizado, aí vai indo. Não entendi. Vocês recebem um projeto e manda ver. Manda ver muito Isso. bem. Vale falar mais uma vez. Boa. Aí você recebe o projeto e manda Vision. Boa. Mais um link aí, mais um trocadilho aí. Excelente. O Bruno Senna também perguntou, então, se já começou a gravar o God of War Ragnarok. Então, ainda não. Quer dizer, Marcos, você viu que ele falou mais cedo que eles não podem falar enquanto não sair nada. Então, pode ser que eu ainda não, sejam ainda sim. Pode ser que ele tá só falando pra gente que não, mas é porque ele não pode. Mas eu também falei que eu posso gravar um vídeo fazendo um vídeo onde eu vou dizer, eu não estou gravando nada de God of War, do novo jogo, e vocês podem mandar isso lá pro Metaforando. Verdade. Se quiser eu gravo o vídeo hoje, mando hoje pra vocês mandam lá pro Metaforando, aí fala assim, ele tá mentindo. Grava pra gente que pelo menos no nosso Instagram da postagem do episódio eu vou colocar. Tá bom. Boa. Aí o Chico Migliori então pergunta se você tem exclusividade na voz que faz pro personagem ou você pode usar para outros trabalhos. Eu não tenho nenhuma exclusividade para nenhum nenhum personagem que eu tenho assim, exclusividade para usar a voz desse personagem somente nesse trabalho, e nenhum contrato ou aposentadoria ou qualquer outro tipo de... É bem terceirizado mesmo. Você é chamado, você grava, você é pago e acabou, entendeu? Não tem chance de você ganhar dinheiro com futuros trabalhos com essa mesma voz, então? Você não precisa gravar de novo, mas a mesma voz que você gravou, eles querem lançar numa DLC, vai. Não tem essa possibilidade. Isso teria que ser analisado, assim, porque poderia ser um pouquinho diferente, porque assim, a voz ela sempre vai lembrar, a voz tal lembra aquela outra voz, né? Mas assim, eu não sei, teria que analisar caso a caso, entendeu? Mas assim, eu posso usar, porque assim, a minha voz é grave, eu posso fazer um personagem lá no Simpsons, que ele fala, o senhor é o senhor Homer, você pode me seguir, senhor Homer? Sabe, é uma voz grave, voz grave, né? Lembra, não é a voz do Kratos, mas... né? Pois é, não é a voz do Kratos, mas é um grave, então quer dizer... Aí sim, você pode usar a voz grave, entendeu? Para fazer o personagem. Também só há o contrato com você enquanto está sendo a gravação, né? Por exemplo, se amanhã os caras quiserem colocar um outro cara para dublar o Kratos, não precisam nem te falar nada, só simplesmente chama o cara e é isso. Não tem contrato, tem contrato. Você já perdeu o personagem assim ou não? Que eu lembre, já aconteceu de eu estar de férias, estar ocupado, estar rouco e não poder gravar, sim. É aí que acontece quando a gente tá assistindo um desenho, um episódio é uma voz, no outro já é outra voz. Já aconteceu de eu ficar rouco já. Boa. Bom, vamos às últimas perguntas, referente agora ao trabalho de dublador. Aí, quer falar do Fiusk, Eric? Vamos lá. Ele perguntou se você passava muito trote imitando outras pessoas quando criança. Não, assim, eu na verdade assim... Quando adulto? Quando adulto, se for assim, amigo de um amigo meu, é amigo mesmo? Pode, é meu amigo, então pode... Aí se tiver, aí eu posso, assim, às vezes, fazer uma brincadeira, alguma coisa. Entendi. Assim, muito leve, né, com a voz de um determinado personagem. Mas quando criança, eu nem sabia fazer voz quando era criança. Foi o que você falou, que até os 18 você não tinha essa voz, né? Então não. Surgiu depois o talento, né? O Pedro Suave pergunta como que você se sente por fazer parte da infância de várias pessoas. É aquilo que eu falei mais cedo, né? É bom saber que você emocionou e ajudou a colocar um sorriso no rosto de tanta gente, mesmo sem talvez passar a vida inteira e nunca encontrar aquela pessoa, nunca ver aquela pessoa. É uma satisfação muito grande. E aí o Luiz mandou, esse é fã de God of War, que é amigo do meu sobrinho, inclusive, ele mandou: sou seu fã, quais os melhores personagens que você já dublou? Já falou um monte, um pouco mais cedo, né? Todos eles têm uma importância, né? Porque tem gente, por exemplo, que não é ligado a game. De repente o cara só é ligado em anime, não é ligado nesse universo de game. Então aí de repente o cara, eu fiz lá também o narrador do Digimon, né, que marcou muita gente também. Então assim, para
parcelas diferentes da sociedade. Você atinge vários segmentos, né? Exatamente, para segmentos diferentes dos meus fãs, que aí tem um que só gosta de anime, tem outro que só gosta de game, tem outro que só gosta de locução, né? E aí, então, acho que eu consegui atingir essas parcelas diferentes, né? Por esse motivo. Eu até comentei das vinhetas da Globo, um que me deixou bastante surpreso foi realmente saber que a voz de várias das vinhetas era sua. Eu falei, nossa, olha só, o Ricardo faz essa parte aqui. É que eu faço uma voz, eu tenho uma voz para locução, uma voz minha falada aqui normal e uma voz para dublagem. Sim, é uma voz bem mais aberta, assim, mais suave, né? Foi mais ou menos o exemplo que ele deu da voz do canal off. Verdade. Não que seja a mesma que você usa na Globo, mas é o exemplo de que para locução é um estilo de voz diferente. Né? Exatamente, Legal. Então, Eduardo Silva, o Carlitos, pergunta quando você decidiu que dublar seria uma boa. Acho que respondeu pra gente também, né? Que foi ali por volta dos 18 anos. Por aí. E o Vladimir Saceron perguntou qual que é a formação e a preparação de um dublador, que um dublador precisa ter. É a mesma coisa de você se tornar um ator profissional. As pessoas perguntam, tá, mas qual é o curso que eu faço? Qualquer curso profissionalizante na sua cidade ou região, que ao final do curso, na conclusão do curso de artes cênicas, você sai de lá formado com seu registro de ator, provavelmente um registro provisório, me imagino, e aí no final você vai pegar esse registro e vai começar a batalhar para pegar o registro definitivo, tá? E com o registro provisório você já pode dublar, já pode ir no estúdio, eu queria fazer teste e tudo mais e tal. Agora, mais do que nunca, está super, hiper fechado, não apenas por causa da Covid, mas também por causa de que para você entrar no estúdio, hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo filma, todo mundo tira foto. Sim. As pessoas querem postar, olha, eu tirei a foto da tela da última cena do Game of Thrones, por exemplo. Imagina, se um cara entrou no estúdio, tirou uma foto da tela, filmou a cena final lá dos Vingadores, o que acontece na cena final dos Vingadores, aí o cara faz, o que ele vai fazer? De cara, internet. Vai passar pro grupo do WhatsApp e tudo mais e tal. Então, para você ter acesso ao estúdio, olha, eu vou ser bem sincero, tem muito estúdio que você não vai passar nem da portaria por questões de segurança, que se vazar alguma informação ali, tudo que está sendo gravado ali é coisa inédita, é coisa que não passou em lugar nenhum do mundo. Então, é um segredo muito grande, sabe? Isso também responde à pergunta do Danizin, que perguntou o que precisa para começar como dublador. Sim, Lucas Cury, ele perguntou se existe algum curso de dublagem, que o Ricardo acabou de responder, né? E o que é mais difícil na carreira de dublador, Ricardo? Só respondendo o negócio do curso da dublagem, o curso de teatro é um, o curso de dublagem é outro, tá? Mas você pode, mas você tem que fazer o de profissionalizante de ator, e aí depois você pode fazer. Existem vários cursos de dublagem, que aí é uma técnica um pouco diferente do teatro e televisão. Qual era a outra pergunta? O que é mais difícil na carreira de dublador? É você não saber quanto você vai ganhar no final do mês, porque a gente ganha por produção. Quanto mais você grava, mais é totalmente autônomo. Não tem 13º, não tem férias pagas, e se você tiver de férias ou tiver doente e chegar um papel, talvez você perca. Assim, eu vou ficar bom para voltar a trabalhar, a garganta vai ficar boa daqui a 2-3 dias. Tem como esperar? Às vezes tem, às vezes não tem. Depende da pressa de lançar o produto. Entendi. Perdeu o papel. E também essa resposta entra na pergunta da Tatiane Goulart, e quais são os cuidados diários com a voz para um dublador? Aquecimento, desaquecimento, você fazer o que eu faço aqui, que a minha fono passou, os exercícios para fazer uma musculação para as cordas vocais. É um atleta da voz, né? E tomar bastante água, como a gente conversou bastante. no camelo. É isso aí. O Márcio Rezende perguntou, dá para ter uma vida boa somente com a dublagem ou seria mais uma renda extra? É incerto. Assim, como eu disse, eu consigo pagar minhas contas, estão todas em dia, não tem nenhuma atrasada, mas assim, vida boa é o quê? Viajar todo ano para os Estados Unidos aí. Então... Cara, deixa eu fazer aproveitando uma pergunta pessoal, se quem quiser responder o Marco até corta, mas, por exemplo, há diferença você fechar um contrato para dublar um God of War de um estúdio ferradão? Você cobra um valor a mais, eles te pagam mais, ou é algo taxado, tabelado? O que você recebe pelo Kratos, você vai receber pelo, digamos, o Johnny Bravo
dadas as épocas, né? É tabelado. Entendi. Então, assim, você vai fazer a continuação? Vamos negociar. Vocês querem que eu faça? Então vai ter que negociar um novo valor. Não tem isso. É tabelado. Entendi. Então não tem algo, por exemplo, o cara vai fazer o Kratos, vai receber X valor porque é um personagem ferradão de grande. Agora você vai fazer uma pontinha ali. Não, vai ser sempre a mesma, mesma tabela. É tabelado. Boa. Vamos às 2 últimas perguntas, que são de pessoas que eu acredito que você conheça bem. A primeira deles, então, é o Roberto Neves. Ele pergunta qual que é o personagem de filme ou série que você gostaria de dublar. Cara, isso é tão difícil de responder, porque, assim, todos que estão aí já são feitos por outras pessoas. E aí, nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar e, de repente, a pessoa falar: ele quer pegar o meu papel. Tá querendo pegar meu papel. Exatamente. Então, assim, eu costumo responder, eu vou responder da seguinte forma: o que vier tá bom. Boa, escorregadio. Que vier é lucro. O que vier tá bom. Escorregadio esse espartano, viu, Marquinhos? Opa! A última também é do Herman Stipp, que ele também é dublador e é locutor da Mix. Como concilia as profissões de locutor da Globo e dublador? Sou seu fã. Abraços, amigo. Abraços aí ao Herman. Cara, a gente vai se virando nos 30, né? Então, uma hora é locução, uma hora é dublagem. Já aconteceu de eu estar no estúdio gravando uma coisa, aí tocar uma mensagem no celular dizendo: eu preciso que você grave urgente um negócio aqui para Globo. Mas eu estava dublando um desenho, chegou um texto no celular para gravar uma locução para Globo. Aí eu peço lá pro pessoal: gente, quebra o galho para mim, por favor, a gente pode gravar aqui só essa frasezinha aqui, que eu preciso enviar isso aqui urgente agora. E graças a Deus, com a internet, ficou mais fácil, as coisas ficaram mais fáceis, né? Bom, Eric e Ricardo, com isso a gente encerra as perguntas aqui. Maravilha. Foi excelente, Ricardo, excelente mesmo. Eu não tenho palavras para descrever como que foi conversar com você. Foi realmente muito gostoso ouvir sua experiência, ouvir seus relatos e responder as perguntas aí da galera. Então, cara, eu agradeço bastante aqui sua presença. E, bom, é isso, Eric, eu tô vislumbrado aqui, de verdade. Ficamos mais fãs ainda do homem, né, Marquinhos? Verdade, muito obrigado. Verdade muito mesmo. obrigado. Tô com o play ligado aqui na minha frente, eu vou até baixar o God of War de novo. Vou jogar de novo. Pra poder jogar e falar: com esse cara aí, meu brother. Assim, tava falando com o cara agora há pouco. O que eu fico mais impressionado é que quando eu entro numa party, quando eu entro jogar com as pessoas totalmente aleatórias mesmo, alguns não acreditam que sou eu, a ponto de eu falar: então faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, eu vou fazer um stories agora, eu fico em frente à tela da televisão e vou filmar gente, você. Eu tô aqui agora, nessa party aqui, que tem esse cara aqui, né? E não tá acreditando que eu sou eu, então sou eu mesmo. Então as pessoas ficam assim: mas como é que você é o cara que fez o Kratos, você tá aqui na party jogando com a gente, como é que você e tal? Eu falei: cara, eu sou gamer desde criança. Então, isso eu achei um ponto legal, né? Que você é gamer. A gente só imagina que o cara dublou o Kratos, né? É um ótimo dublador, mas por trás há um cara que gosta de videogame. Realmente então, gosta. Coloca uma paixão maior ainda, porque sabe, igual você falou, né? A comunidade de gamer é uma comunidade fervorosa. Quando ela ama, e quando ela odeia, ela odeia. Eu sei. Mas bacana. É normal, né? Eu acho que assim, eu vi uma frase hoje que eu vou... caramba, uma frase... eu não vou lembrar direito agora, se quiser até cortar essa parte, mas eu acho que uma frase assim, da pessoas públicas, né? É alguma coisa assim: quando você recebe uma crítica, pode ser uma crítica positiva, uma crítica negativa, tem os dois lados. A vida é crítica, então quando você é uma pessoa pública, você sempre, eu acho que todo mundo sempre é criticado, positivo ou negativamente. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá muito enrolado, corta essa parte. Mas em resumo, você sendo uma pessoa pública, seu teto de vidro é maior do que a vidraça é maior, sem dúvida. Sempre toda pessoa pública, né? Qualquer um. E não precisa ser do lado artístico. Se você for, sei lá, um jogador de futebol, se você for, principalmente futebol, né? Se você for, sei lá, um grande advogado, se for um grande, enfim, grande na sua área, né? Um grande médico, né? Qualquer coisa ali que você tiver ali, sabe? Principalmente a internet. Normal, né, cara? Normal isso aí. Então, Marquito, Ricardo, o papo foi ótimo, mas Atenas me chama. Terei que salvar o Olimpo mais uma vez. Que eu falo pra você, cortando você, tipo:
Atena, saia da minha cabeça. É. eu não vou cometer a gafe de mais uma vez tentar te imitar, Ricardo. Só agradecer pelo papo. A gente vai deixar marcado o Ricardo no nosso post pra galera seguir, conhecer mais do trabalho. Quem não conhece, né, Marquito? Claro. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado bastante do episódio. Quem quiser mandar perguntas no particular, eu não vou mandar pro Ricardo, porque agora eu só vou jogar Call of Duty Warzone com ele. Já pegou a tag dele já, né, Eric? Já peguei a tag dele. Beleza. Isso aí, pessoal. Obrigado novamente, Ricardo. Show de bola. Alguma consideração final? Se cuidem, usem máscara e álcool gel. Boa. Perfeito, excelente. Isso aí. Falou! Fui! Beleza. Caramba, saiu de primeira essa intro, a gente treinou a semana inteira, mas... a gente tá vendo hoje. Como é que eu vou falar? O garoto. Nossa, é louco, a gente ficou treinando esse garoto. Saiu horrível o nosso garoto, óbvio, mas a gente ficou treinando. Ainda comentei, Ricardo, que nosso primeiro contato no WhatsApp, você mandou um áudio pra mim imitando o Kratos numa facilidade, à toa. Tipo, acho que você tá de boa em casa assim, fala, deixa eu imitar o Kratos aqui, só pra ver como é que tá. E a gente, pra mudar um pouquinho a voz, já, peraí, pra onde que eu vou? Lógico que tem toda uma técnica, né? Mas. Não, a gente até conversa sobre isso, é importante, né? Que as pessoas. Tem muita coisa para falar, a gente fala sobre isso. Vamos lá, então. Vamos voltar, então eu volto agradecendo. Pode ser. Tá aí, então, Marquito, nosso convidado de hoje, de maior garbo e estilo desse. Esse episódio foi sensacional. Horrível. Boa, foi bom demais, gente. Parabéns. Bela entrevista, foi baita bate-papo, muito legal. Ricardo é gente boa mesmo, gente bacana. E vocês mandaram bem demais. Legal. Gostei muito de ouvir.